Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Mais um webinar que a gente vai trocar ideia, mais um webinar para a gente aprender juntos. E hoje eu tenho um webinar especial, na realidade, né? O mais chique que eu já fiz. Vocês vão perceber quanto a mulher é chique, tá? Hoje eu estou muito feliz de verdade. Eu sou fã da Winning by Design e a gente conseguiu trazer aqui para bater um papo com todo mundo. Ela que é diretora da América Latina e sócia da Winning by Design. Além disso, ela dá cursos aí com o Blackboard Academy e com certeza vai trazer muita coisa interessante, que sempre que eu bato papo com ela, eu fico com a cabeça girando e a mil. Renata, obrigado, obrigado por ter vindo. Aí, viu como é chique? Muito legal. Obrigada pelo convite. É uma honra participar com vocês. Você sabe que eu sou tua fã também. A Exact, como uma das grandes empresas aí que a gente sabe que vai estourar nos próximos meses. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar com você aqui. Que legal, obrigado. Eu que agradeço. Para quem não me conhece, eu sou Theo Orosso, sou CEO da Exact. A Exact é a maior empresa da América Latina de Sales Engagement, a empresa com mais de 10 mil usuários aí no Brasil. E a gente fala sobre vendas e sobre tendências, né? Então hoje vai ser muito especial porque enquanto todo mundo está falando e focando, inclusive eu, que eu acho que é importante a gente focar sobre a crise, sobre os efeitos da crise, a gente também tem aqui na Exact, a gente formou dois comitês, um comitê de crise e um comitê de oportunidades. E esse comitê de oportunidades, basicamente, ele enxerga tendências. Eu acho que a Renata fala super bem sobre tendências, porque ela está basicamente em contato com o mundo inteiro, né, Renata? Então você está transitando em empresas do mundo inteiro, falando com pessoas do mundo inteiro, e isso te traz muito essa visão de tendências que a gente tem que ter. O que a gente vai poder ter de oportunidade a partir de tudo isso que está acontecendo? Sem Então, dúvida. a gente vai. Até só buscando um pouquinho disso, até o que você está falando, Claro, quando estourou, né, toda a crise do Covid, a gente estava conversando com o Patrick na China. Inclusive, eu fiz um toque com ele justamente para a gente entender o que a gente pode aprender, né, com o aprendizado que eles já tiveram. Eles estão agora tentando sair da crise, a segunda onda que vai acontecer, muito provavelmente pode ser maior ou menor, dependendo das atitudes das pessoas. E a gente veio vendo isso chegando na Europa e depois nos Estados Unidos. Então, a gente aprendeu várias coisas. Acho que é uma das coisas que a gente precisa ter a consciência do que a gente pode aprender com outras empresas que já passaram por isso e com os outros países. Se a gente não aprender nada com isso, realmente é um desperdício enorme. concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que estar olhando para nos inspirarmos, adaptar para o nosso mercado e trazer soluções, prototipar soluções a partir disso. Tem sido meu dia a dia, na realidade, né? Então, nesse momento, eu acho que uma das coisas do meu dia a dia tem sido parar para planejar, para entender as variáveis e entender como elas se comportaram lá fora, para que a gente possa ter algum parâmetro, porque é super difícil andar sem parâmetro, né? Mas a ideia Sem é dividir dúvida. esse nosso papo em dois momentos. Então, um primeiro momento que ele é de curto prazo e um segundo momento de médio e longo prazo. Eu queria muito te ouvir. Então, eu vou falar um pouquinho e depois eu só quero te ouvir. Então, assim, eu quero aproveitar também aqui do nosso lado. Então, assim, o primeiro momento, que é de curto prazo, eu queria falar sobre vendas, como é que a gente se adaptou aqui dentro da Exact e trazer como é que você tem visto essa adaptação dos seus clientes. Aqui na Exact, a gente dividiu a empresa toda em duas frentes, frente de ataque e defesa. A frente de ataque é a frente para trazer novo faturamento. A de defesa é para segurar esse faturamento. Eu gosto muito de falar da areia movediça. A gente entendeu como a gente está numa areia movediça. Se ficar parado, morre devagar. Então, se enxugar e ficar paradinho debaixo da marquise, só vai morrer mais devagar. Se mexer errado, morre rápido. Então, a gente está achando os cipós, né? Então, assim, onde é que está o cipó dentro de casa? Que é aquele cara, como é que eu retenho minha recorrência, esse meu faturamento que já está dentro de casa? E como é que eu trago outro faturamento? Que basicamente a gente tem feito algumas coisinhas legais que eu queria compartilhar. Primeira coisa, a gente tem ouvido onde é que está o barulho. Então, onde é que está o barulho? O que eu quero dizer? Quais são os mercados que ainda estão aquecidos? Quais são os mercados que sentiram menos? E eu tenho mirado meu canhão de prospecção para lá e todo o meu desenvolvimento de produto, olhando coisas que no meu roadmap está refeito, vamos dizer assim, olhando coisas que eu posso ajudar essas empresas também. Então, assim, isso tem sido uma máxima aqui na Exact e tem dado muito certo. Segunda coisa que a gente tem entendido que nas nossas métricas diminuiu o número de reuniões e aumentou o número de conversão dessas reuniões em venda. Então eu tinha time ocioso em venda. Eu peguei essa ociosidade, joguei para pré-venda, para abrir mais, para gerar mais reuniões, para eu fechar mais negócios. Isso deu muito certo. E aí dentro da pré-venda a gente tem feito muito prospecção ativa, que é o que a gente sempre fez, e na prospecção ativa a gente percebeu. Basicamente, a gente teve que aumentar o número de interações,
botar mais via multi-interações, então LinkedIn, e-mail, telefone, transitar entre as coisas de uma maneira empática. Não de uma maneira agressiva, não de uma maneira onde eu ouça ele primeiro, coloque primeiro a situação, então entenda o que ele tem postado, qual é o comportamento dele nas mídias, para que eu possa dizer assim, olha, eu vi que você está falando sobre isso, como é que está aí dentro? Deixa ele chorar, deixa ele trazer tudo que ele tem para trazer, e depois eu vou começar uma abordagem. Então foi algumas das mudanças que têm dado muito certo aqui dentro, e se colocar como algo realmente relevante para aquele momento, né, Renato? Não adianta nada eu não ter algo relevante para o momento dele. Então eu tenho que entender se é o momento. No nosso caso, o que eu faço? Eu começo falando, olha, você está mudando o time para home office, você precisa de controle, você precisa de padrão para a coisa funcionar. Eu sou uma ferramenta de controle padrão. Além disso, você não pode parar a tua máquina de prospecção. Eu sou uma ferramenta de prospecção, então eu entro por aí. Na Exact é isso que a gente tem feito. Eu queria entender se nos clientes o que tem acontecido, quais são as movimentações principais e se pode ter algumas dicas a partir do que eles estão fazendo. E aí agora eu vou só aproveitar aí para aprender um pouquinho contigo. Eu acho que você falou algumas coisas muito importantes do que vocês estão fazendo, né, Theo? Primeira delas, planejamento. Uma das coisas fundamentais para esse momento é entende o momento, entende o que está acontecendo, escuta, foi outra coisa importante para você planejar. Então não adianta a gente sair fazendo, correndo atrás do rabo, porque não vai funcionar. Então entender a partir de ouvir. Ouvir é muito importante, né? Tem aquela máxima que é até boba, mas que faz todo sentido ainda mais agora, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca por um propósito óbvio, que é a gente ouvir mais do que a gente fala. E a gente fala muito, né? Nós como vendas, né, Theo, e aí eu me incluo no meio, a gente gosta muito de falar. Mas nesse momento a gente tem que ter calma para a gente ouvir o que do outro lado o nosso cliente está sentindo. E aí eu gosto muito de usar a metodologia Winning by Design para explicar isso. Por quê? Você conhece isso, talvez algumas pessoas que estejam aqui com a gente ainda não conheçam, eu vou desenhar para vocês. Então, se você imaginar o nosso funil de vendas, que basicamente é um funil onde eu tenho os prospects aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho os leads, quem se tornou efetivamente meu cliente. Se eu tombo isso e viro, transformo isso numa ampulheta. Por quê? Porque a gente entende que a partir do momento que eu ganhei esse cliente, ele passa a ser ainda mais importante para mim a partir do momento que ele vira meu cliente. Eu consigo ainda ganhar mais dinheiro, entre aspas, com ele, se eu fizer muito bem feito o meu trabalho. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que aqui estão os prospects, e aí a gente tem aqui mais 2 fases. São elas a fase de conscientização. Putz, eu tenho um problema, como é que eu faço para resolver esse problema? E aí eu vou me educar. Para onde eu vou? Para a internet. A educação, ela é importantíssima nesse momento para eu entender o que existe de soluções para o problema que eu tenho ser resolvido. Então, webinars como esse que a gente está fazendo agora, pode ser em live ou não, podem ser materiais como e-books, podem ser uma série de materiais que você pode preparar para que quando o seu prospect tiver um problema e tiver essa consciência, você também pode provocá-lo nesse sentido, você pode ter uma série de materiais que ele pode consumir e começar a se educar. Para, enfim, ele selecionar a sua empresa como a melhor solução para o problema que ele tem. Qual que é a grande sacada aqui? Existem vários outros vendors, né, outros concorrentes, além da sua própria solução. Então, se você tiver uma série de materiais que ajudem a ele a se educar de uma forma constante, contínua e que faça sentido para ele, ele vem falar com você. Aí sim acontece o win, que a gente chama, que é quando ele compra de você. A partir do momento que ele comprou, você precisa ter o seu time entendendo qual é a melhor forma dele fazer esse onboarding. E aí a gente tem mais algumas fases aqui. O onboarding nessa fase é fundamental. Por quê? Porque muitas empresas acreditam ainda, infelizmente, que é só ele vender e depois o cara se vira. E não é isso. A gente tem que ajudar o cliente a usar a nossa plataforma, nosso serviço, nosso produto. Como que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, fazendo um onboarding muito bem feito. Para quem não está familiarizado com onboarding, é como eu faço para essa pessoa entrar e entender como ele vai usar minha plataforma, meu serviço, meu produto. Então eu mostro para ele, olha, hoje eu vou fazer um ensino para você de como vai acontecer a plataforma, tal pessoa de CS, que é Customer Success, vai entrar em contato com você, ou não, se a sua equipe é menor, quem vai entrar em contato com ele depois do momento do onboarding? E aí entra o uso, que precisa ser muito bem ensinado para esse cliente, por quê? Porque a gente tem 2 usos principais. O primeiro uso que acontece aqui, que é o impacto que a gente vai dar do nosso produto ou solução, são impactos racionais e impactos emocionais.
E depende muito de quem está ali na ponta utilizando o seu serviço, ele vai ter um impacto maior racional ou maior emocional. Então, o emocional, imagina aquele cara que vai ter a usabilidade da sua plataforma. É o usuário do dia a dia. Você precisa ensinar para ele como ele vai ter o melhor uso dessa solução. E aí, o impacto aqui é muito importante. O racional é mais aquele cara que vai mexer no dia a dia, por exemplo, um CFO, um CEO, que vai entender do dinheiro. Quanto eu vou economizar usando a sua plataforma ou quanto eu vou ganhar mais de faturamento. Então, aqui basicamente é dinheiro, né? E aqui é o que a gente chama do impacto emocional, ou seja, o uso mais fácil dessa plataforma. Você fazendo a sua lição de casa muito certinho, você vai dar um grande impacto para esse cliente. E aí sim a gente vai chegar na última fase aqui do nossa ampulheta, que é a expansão. A expansão nada mais é do que a pessoa comprar, a empresa comprar de novo de você, ele comprar mais de você, aí ele pode colocar, por exemplo, mais usuários usando a sua plataforma, ou acontecer aqui um upsell ou um cross-sell, que é ele, por exemplo, utilizar ou sugerir para outras empresas, ou utilizar, mesmo dentro da empresa dele, para outras áreas. E é aqui que a gente quer chegar. Como é que a gente faz? É um pouco do que você estava falando antes, Theo, por quê? Porque aqui a gente tem a fase do que a gente chama de land, ou seja, a gente vai conquistar esse cliente, colocar a bandeirinha, pronto, esse cliente é nosso. Só que ele só vai ser funcional se efetivamente, daqui para frente, eu fizer um grande, bem feito expand. Como é que eu faço expand muito bem feito? Se eu der um grande impacto da plataforma ou do serviço para esse cliente. Faz sentido? Total, total. Eu acho que assim, tá muito aderente com a gente, como a gente estava falando. Opa, tá me ouvindo, Renata? Oi? Ah, tá. Total sentido. Como a gente estava falando ali, a gente dividiu aqui em frente de defesa e ataque, né? Então a gente falou um pouquinho de ataque, mas a de defesa, que seria a segunda parte que você está mostrando do funil, a gente entende o funil de maneira muito similar. É claro, são abordagens onde se divide mais em fases de conscientização e a gente mais em fases vamos dizer assim, prática, no sentido de que a pessoa vai fazer em cada fase, vamos dizer assim. São formas muito similares que só falam pontos diferentes. O segundo, a gente faz exatamente como está ali. A gente tem um onboarding, então que vai ter que fazer essa parte de alinhamento. Você comprou isso, você está entendendo que você comprou, como é que vai ser agora? Fazer um planejamento, e aí eu trago muito vocês quando eu converso sobre isso, nas duas fases. Eu leio muito vocês e consumo muito vocês. Então, assim, nesse momento é traçar um planejamento de 6 meses, 12 meses. Quando você chega ali no terceiro mês, você vai lá e readequa esse planejamento para mais 6 meses, por exemplo, se for 6 meses. Quando você chega no terceiro, por quê? Porque assim você mantém esse cara sempre planejado. Isso eu aprendi com vocês. Então, assim, para você alongar esse ciclo, e eu acho que nesse momento de crise, o que a gente tem feito é trazer basicamente a gente tinha lógicas onde a gente tinha, por exemplo, um CSM, que a gente fala que é o atendimento, né? Que é o Customer Success Manager. Então, assim, é o cara que vai lá e vai gerir o sucesso do cliente. Esse cara antes, ele tinha uma carteira de 70 clientes, por exemplo. Hoje a gente está fazendo reduzir essa carteira, porque a gente pegou outras forças e colocou dentro para a gente atender mais de perto nesse momento. Então, o que a gente fez nesse momento de crise foi intensificar o trabalho com os clientes. Então, eu tenho entrado, a gente tem pegado forças estratégicas. O CFO da empresa tem entrado para a gente falar de lógicas financeiras e planejamento com esse cliente. A gente tem deslocado muita força para imprimir nesse momento que a gente está ali. E aí, bem nesse momento. E aí, o momento de expansão, que é o momento que a gente tem com muitos clientes, o que a gente fez foi abrir mão momentaneamente de algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tem a Academia Exact, que é um curso que a gente vende de formação. Ele está gratuito, ele custa R$300. A gente está dando gratuito para os clientes nesse momento. Por quê? Porque eu quero que ele forme o cara e eu quero que ele fique, eu quero que ele vença essa etapa. A gente tem a parte de e-mails, eu liberei. A gente tem a parte de buscador de contatos, que é uma parte disso, tudo isso é custo para a gente. Porém, nesse momento, eu estou focando muito em assim, eu não vou olhar para expandir nesse momento, eu vou olhar para segurar. Mas depois eu volto a olhar para expandir. Então, assim, a gente tem feito muita você está fazendo, está ajudando os seus clientes a usarem ainda mais a sua plataforma, você está ajudando a educá-los. Por quê? Porque no momento seguinte, eles já gostam tanto dessa plataforma que eles tendem a chegar na expansão. Perfeito. Perfeitamente isso, exato. E está acontecendo a expansão. Isso é o mais interessante, porque eu não estou dando usuários para ele. Só que o que está acontecendo? Quando ele está fazendo isso, ele está vendo, opa, tem como ter resultado.
Então, assim, porque nesse momento de crise, o que aconteceu? As primeiras pessoas que ela ligou e as pessoas disseram assim, tá me ligando uma hora dessa, quer me vender uma hora dessa? Ele falou, não dá de vender. Aí ele parou. Aí a gente teve que voltar e dizer assim, não, peraí, essas pessoas, o que tu vai falar para elas? Olha, desculpa se eu entrei numa hora inapropriada, mas é que tem gente que eu tô conseguindo ajudar. Então, achei que talvez fosse um momento para te ajudar, mas pelo visto não é, eu entro em outro momento em contato contigo. Então, assim, isso é empatia, exatamente, empatia total. Então, assim, em outro momento eu entro em contato contigo. E aí elas começaram a perceber, opa, então dá de fazer prospecção. Porque mesmo esse cara, ele volta, se tu for empático com ele. Ele fala, não, peraí. Fala um pouquinho melhor, então, como é que você tem ajudado. E aí você consegue começar. Então, eles começaram a perceber, opa, dá de fazer. Dá de fazer prospecção ainda. Olha que bacana que você está falando, Theo. A empatia acontece, mas você me contou uma coisa antes da gente começar aqui o bate-papo ao vivo. Você me contou um passo antes de fazer a prospecção. O que a sua equipe está fazendo muito bem feita antes de entrar em contato para poder ter empatia com essa pessoa? É descobrir sobre o cliente, né? Então, acho que assim, Pesquisa. vocês falam, tem uma outra coisa que eu gosto muito de uma entrevista que o Yaco deu para Vendas B2B Summit. Até tive a felicidade de ficar junto com ele entre os 5 melhores palestras naquele evento, e eu assisti as 5 e a dele foi a que eu mais gostei, com certeza. E aí ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim, por que só em vendas? Em todas as outras áreas, se tu chegar num médico e ele pegar e te der um remédio e não te perguntar nada, ele vai ser preso. Por que só em vendas a gente quer dar o remédio sem entender sobre a pessoa? A gente sempre fez isso aqui dentro da Exact, só que a gente entendia ao telefone. Nesse primeiro momento, eu tenho uma outra etapa que eu preciso entender um pouquinho mais antes. Então, assim, para conseguir ser empático, eu preciso ir lá, por exemplo, no LinkedIn dessa pessoa e ver o que ela está curtindo, o que ela está postando. Ela está falando sobre lockdown. Ela está falando, odeio lockdown, não tem que ter lockdown. Então, quando eu for falar com ela, eu posso ter um gatilho através desse posicionamento dela. Primeiro eu falo, putz... Isso é fundamental, Paulo. Fundamental. E, assim, isso está falando porque para vocês é muito natural, né? Fazer desse jeito. Mas as pessoas que não fazem a pesquisa, ela não consegue entrar em empatia com a pessoa, porque ela não sabe sobre o que a pessoa está pesquisando, sobre o que a pessoa está fazendo. Então, isso que vocês estão fazendo como time é fundamental para todo mundo. Quem ainda não percebeu isso, precisa urgente começar a fazer isso. Porque só dessa forma você consegue manter uma conversa com a pessoa. Perfeito. Sem dúvida, ainda mais que a gente teve que mudar o canal, né, Renata? Então, assim, a gente ia para um canal menos interruptivo e menos pessoal, que era o telefone fixo, o telefone da empresa. Hoje, muitos mercados, o telefone da empresa não está funcionando. Então, assim, a gente não tem conseguido chegar no tomador de decisão através do telefone da empresa. Então, o que a gente tem feito? A gente tem usado hackzinhos para telefone pessoal, Luxa, LUSHA, é um cara que vai te dar o telefone da pessoa. Então, são hackzinhos que a gente tem usado. E aí a gente consegue chegar no telefone. Só que, quando tu liga para um telefone pessoal, tu precisa ter o dobro de empatia. Então, assim, tu precisa ter o dobro de empatia para conseguir conectar com a pessoa. Senão, não tem jeito de tu conectar. Então, é muito importante essa pesquisa prévia, porque a gente está mudando o canal. Quando eu fazia no empresarial, a pessoa esperava aquilo ali e eu conseguia ir muito mais rápido para onde eu queria. Às vezes eu usava uma prova social, então eu ligava para um cara de RP e falava, eu sou hoje a empresa que trabalha com SAP, Senior, Sankhya, e eu queria falar um pouquinho sobre isso contigo. Ele já automaticamente ia dizer, não, beleza, vamos conversar. Então, assim, hoje não funciona mais. Fala isso, ele fala, cara, não está no momento, não é a hora. Então não adianta mais eu ir só por esse caminho. Eu tenho que antes ser empático, eu tenho que conectar com ele, deixar ele desabafar, deixar ele falar, conectar comigo, para depois eu começar a usar prova social e qualquer outra coisa. Então, antes de persuadir, primeiro passo agora e muito importante é o rapport ser muito, muito bom. Então, assim, Você e o seu time se adaptaram rapidamente pelo que vocês estavam vendo dentro do mercado. Então, a adaptação, tem até algumas pessoas falando sobre o darwinismo nesse momento, a adaptação é fundamental para que você sobreviva nesse momento extrema de mudança diária, né? Porque você começa de manhã fazendo uma coisa, à noite você tem que fazer outra, e no dia seguinte você tem que planejar, às vezes, diferente. Então, a adaptação é fundamental, que é o que você está falando agora. A gente tem até uma campanha rodando na Exact que é Não Pare, Adapte, né? Que é o nosso slogan nesse momento. Então, assim, é exatamente isso, assim. É não parar, se adaptar. Então, assim, eu acho que é entender tuas forças, entender como é que você vai adaptar elas para que você continue operando. Porque senão você vai morrer só mais lentamente, né? Eu vou já abrir para clientes, né? Eu acho que, assim, mais importante ainda é você ajudar os seus clientes a não sofrerem tanto. Se você tem esse conhecimento, você precisa compartilhar com eles
como que eles podem melhorar. E esses hackzinhos que você está dando para os seus clientes, até mesmo dentro da prospecção, se ajuda o cara a pensar fora da caixa. Acho que esse é um momento assim, como é que eu troco o básico do que a gente está fazendo para ajudar pessoas, às vezes, que são tradicionais, a pensarem diferente. E esse é um momento de adaptabilidade, assim, quem se adaptar mais, quem tiver mais empatia, quem fizer mais pesquisa, quem se adaptar melhor, vai conseguir sobreviver de uma forma muito mais tranquila do que as outras empresas, muito provavelmente. Sensacional, a gente está muito alinhado assim nesse sentido. Eu acho que esses dias eu estava conversando com um cliente que estava me perguntando, ele tinha um produto, esse produto dele era um aplicativo para eventos. E aí ele me falou, pô, como é que eu vou fazer para evento físico? Eu falei, não, mas espera aí, você vende aplicativo para evento ou você vende funcionalidades de um aplicativo para evento? Aí falou, não, funcionalidades. E quem mais que essas funcionalidades podem ajudar? E aí ele começou, pô, pode ajudar esse mercado, pode ajudar esse. Eu falei, então você tem um aplicativo que você consegue vender para aquele mercado e ser interessante para ele. Ele tá com a dor nesse momento, diz que você precisa. Aí ele começou a pensar, putz, o cara tem que organizar a fila, o cara tem que se comunicar com as pessoas, o cara tem que... Opa, então meu aplicativo por evento pode servir para outra coisa. Então assim, a gente tem que começar a pensar um pouco fora da caixa, senão a gente tá ferrado. E olha o que você fez, Theo. Na verdade, você provocou ele, você ajudou ele a pensar fora da caixa. Porque às vezes a pessoa está tão dentro da caixinha dela e pensando sempre do mesmo jeito, só que a gente conversa com muitas empresas, né? Então, a gente tem a sorte, acho que de conversar, a gente tem um trâmite muito grande em várias empresas. Então, a gente tem meio que a obrigação de ajudar essas pessoas a pensar fora da caixa. Porque às vezes ele está tão dentro do negócio dele de uma forma tão absurda que ele não consegue olhar para fora. E com poucas perguntas, você ajuda ele a conseguir respirar. E o que você falou da areia movediça no começo, acho que tem tudo a ver com isso. É o cipó que ele estava precisando se agarrar. Você acha que ele vai lembrar de quem depois que essa crise toda passar, Theo? Você acha que ele vai lembrar de você ou não? É exatamente isso, assim. Essa intensificação de webinar, esses webinars que a gente começou a trazer a direção de volta para os webinars, porque antes os diretores da Exact não estavam mais fazendo parte, agora são eles que estão trazendo, estão conversando com os clientes. E essa aproximação é justamente para isso. Para que a gente fala que é ganhar share, né? Então, assim, eu tenho que ganhar share dos clientes nesse momento. E eu vou aproveitar para já trazer a primeira... Ele tem que lembrar de vocês, perfeito. Exatamente. Eu vou aproveitar para trazer a primeira pergunta para ti, tá? Então, para a gente fechar esse bloco e a gente ir para o próximo. Então, assim, e depois no final a gente abre para todas as perguntas. O Ion Fontes, quais boas práticas podemos usar quando temos venda field sales? Pelo menos em parte do processo de vendas. Então, ele é para um cara que provavelmente fazia field sales e está tendo que se adaptar, que é aquilo que a gente estava falando, né? Então, a gente trabalha com diversas empresas que tinham como base, entre aspas, o field sales, né? O que acontece hoje? Muitas vezes, o problema que o pessoal fala, mas eu preciso encarar, eu preciso falar de frente, eu preciso encontrar a pessoa, dar o abraço na pessoa. Uma vez, tem até uma história engraçada, há um tempo atrás eu trabalhava numa outra empresa e eu fui fazer uma reunião com o pessoal do Rio de Janeiro. Só que ninguém tinha falado para esse pessoal, é uma empresa famosa, grande, né? Ninguém tinha falado para eles que a gente ia fazer uma reunião online. Porque há 5, 6 anos atrás, a gente já usava muito reunião online. E aí, quando, nos últimos minutos, eles perceberam, mas espera um pouquinho, essa reunião online, mas a gente não vai se encontrar pessoalmente, eu preciso te abraçar, eu preciso te dar um beijo, eu preciso, tipo assim, sentir o vendedor está me vendendo para eu ter segurança. O que é isso? Na verdade, assim, é um outro sentido que a pessoa precisa para ela poder se relacionar com você. O que acontece? Quando as pessoas se deparam com um novo momento em que você não pode abraçar, você não pode apertar a mão, você não pode dar um beijo na pessoa, no Rio de Janeiro é muito comum isso, né? Uma pessoa muito caloroso. O que acontece? Como é que você muda esse cenário? Primeiro, é fundamental que você tenha alguma plataforma, como essa que a gente está usando agora, de conversa e chat, que você tenha a câmera aberta. E eu vou te explicar isso, então. Eu tenho até dificuldade de falar com uma pessoa quando eu vou fazer uma reunião se eu não abro a câmera. E eu tenho alguns hackzinhos que eu uso para a pessoa abrir a câmera, porque normalmente ela abre só com o chat, né? Só falando, às vezes só escrevendo. E aí eu falo, a primeira coisa que a gente fala é, tá te ouvindo bem e tal? Aí eu falo, eu tô te ouvindo, mas eu não estou te vendo. E a maioria absoluta das pessoas abrem a câmera nesse momento. Boa. Se ela não abrir, aí eu explico para ela, falo, olha, eu gostaria que você, por favor, abrisse a câmera, se você puder, porque a gente consegue, inclusive, eu posso entender até se você tem alguma dúvida. Porque quer queira, quer não, quem já leu aquele livro Corpo Fala, sabe que isso é muito importante para vendas.
Então, Sem assim, dúvida. quando eu olho para você, e aí é um pouco dessa coisa do presencial. Quando eu olho para você, eu consigo saber muitas vezes o que você está querendo dizer sem você falar nada. Então, o corpo diz muitas coisas para a gente. Então, quando eu vejo, especialmente quando eu tenho uma reunião com várias pessoas, eu preciso, de verdade, que as pessoas abram a câmera, porque eu estou vendo o que essa pessoa quer me dizer muitas vezes. Posso dar a palavra para ela pode levantar a mão. Então, algumas coisas interessantes são, primeiro, ter uma plataforma onde vocês todos consigam se ver, porque isso ajuda demais nessa comunicação, você tem um terceiro sentido. A outra coisa é que você consegue organizar melhor essa reunião. Porque muitas vezes você tem várias pessoas participando dessa reunião. Você pode, primeiro, organizar a reunião no sentido de quem quiser falar, levanta a mão e a gente passa a palavra. Então não vira aquela zona. Que se você não tiver uma organização, o negócio pode até descambar por um lado ruim. Outra coisa interessante é você poder gravar essa reunião para quem não estava presente poder assistir depois. E isso ajuda demais na produtividade de todo mundo. Então, quer dizer que você não precisa fazer uma nova reunião onde você convide as pessoas para participar. Você simplesmente pega um trecho da reunião, ou pega a reunião inteira, e até você tem um hackzinho sobre isso, né, Theo? Depois eu vou passar para você. Mas no meu caso, por exemplo, o que eu faço? Eu gravo a reunião e eu vou anotando a minutagem do que foi falado que eu acho importante. Depois eu faço um resumo para a pessoa, que ela não precisa assistir a reunião inteira de 1 hora. Ela pode assistir só aquelas partes que interessam para ela, dependendo da área de atuação dela na empresa. E aí eu passo para você falar sobre o seu hackzinho aí de escutar. A gente tem também alguns hacks, eu concordo com todos que você colocou. Eu acho que a pessoa, quando você abre a câmera, tem uma segunda coisa que acontece, que é ela não está acostumada a fazer reunião online, a grande maioria das pessoas. Então fica ainda mais potente a tua leitura sobre o comportamento dela, porque ela não se tocou ainda que você está fazendo isso. Quando a gente está presencial, ela está se policiando para parecer tudo que ela quer parecer. Quando você está online, ela desliga em vários momentos. E aí você consegue ver a reação dela muito original. Então, assim, isso ajuda bastante. Um segundo ponto que eu gosto muito, a gente aqui usa 2 telas para reuniões online. Por quê? A gente chama que uma é a coxia e a outra é a tela principal. Então, assim, é uma que eu compartilho a tela e a outra que é onde eu vou procurando informações. O que o pré-vendedor falou sobre esse cara? Vou no site dele, vou fuçar. Enquanto ele está falando, enquanto a gente está fazendo aqui, por exemplo, eu estou nessa tela e eu estou nessa aqui o tempo inteiro olhando aqui as perguntas, eu estou nessa aqui anotando, fazendo o que eu quero para eu não perder a linha de raciocínio. A gente faz isso o tempo inteiro quando a gente faz reunião online. Isso é muito difícil você fazer na presencial. Você não vai estar ali com uma tela do lado, podendo consultar alguma coisa. Você não tem a cola, né? E aqui a gente tem a possibilidade da cola, que ajuda bastante. Uma outra coisa que a gente faz bastante é perguntar muito. Então, assim, porque esse cara ele pode se distrair muito fácil quando a gente está fazendo reunião online. Então, você fica perguntando para ele, o que você acha? Isso aqui como é que é aí? Traz ele o tempo inteiro. Porque na presencial ele é obrigado a estar ali te ouvindo. Então, assim, só tá os dois, ele tem que estar ali te ouvindo. Na online, ele pode estar ali contigo, mas ele pode estar vendo 30 outras coisas, ainda mais se ele fechar a câmera e não quiser abrir, que tem casos do cara que não quer, que ele vai dar uma desculpa, não, minha câmera tá quebrada, aconteceu. Então o que você faz? Pergunta, traz ele. E o último hackzinho que a gente faz antes de entrar no de gravação ali, é que a gente desenha muito o que você está fazendo, a gente faz durante a apresentação também. Então o que a gente faz? No slide, o que eu faço é o seguinte, quando eu quero usar o cérebro devagar, então assim, eu vou com lógica, eu quero que ele pense agora. Eu quero que ele siga uma linha de raciocínio pensando. E aí o que a gente faz? A gente diminui o ritmo de fala e começa a desenhar. E aí eu começo a desenhar em cima do slide. E é qualquer coisa o desenho, tá? Às vezes a gente faz flecha para um lado, flecha para o outro, não tem nada de... Só que ele vai parar e vai começar a prestar atenção nas tuas flechas. Então assim... a gente desenha muito, e é uma possibilidade que você tem também no presencial, mas você faz pouco. Normalmente quem está no presencial desenha pouco. A gente desenha muito tanto no presencial quanto quando não é nele. Hoje não faz mais presencial. A Exact é só inside sales, né? Isso a gente vende de uma SAP a uma Unimed, passando pela BASF. É só no online. E aí quando a gente... Eu vou te entrevistar sobre isso. Opa! Isso que você falou agora é uma coisa que as pessoas falam, meu Deus, eu não consigo fazer só inside sales. Mas tem uma lógica por trás. Por que vocês adotaram só inside sales? Theo, fala pra gente. Primeiro é o custo de aquisição de cliente. Segundo é capilaridade. Então, assim, eu não conseguiria ter eu vendo para todo o Brasil, na verdade para América Latina hoje, eu não conseguiria ter a capilaridade que eu tenho se eu tivesse field sales. O meu custo de aquisição de cliente é disparar se eu não tivesse inside sales. E o terceiro,
o meu nível de controle é muito maior com Inside Sales, que é uma coisa que você falou. Eu consigo avaliar muito o que está dando certo, o que não está dando certo, em que momento que está acontecendo cada coisa. Por isso a gente grava tudo. Por isso que a gente usa o Snagit, que é aquele que é o hackzinho que a gente usa ele para gravar tudo. Deixa eu até ver aqui para não falar besteira. Deixa eu até te falar. Isso que você está falando é uma aula para as pessoas que falam: não, eu não vou começar com Inside Sales, não dá para fazer, minha empresa não consegue. É o seguinte, consegue, mas você precisa de muita disciplina, você precisa de muito planejamento e você precisa saber o que você está fazendo. Lógico Exato. que não é para todo mundo do dia para a noite, mas o que o Tá está falando é tão importante que tem a ver 100% com o que a gente fala, de que se você tiver um controle e você tiver métricas, eu tenho certeza que você tem métrica de tudo, né, Théo? Sim, bastante. Que aqui, em cada uma dessas fases, você consegue melhorar, por exemplo, você pode ver alguma coisa que não está indo bem e melhorar 10% em cada uma dessas fases. E você fazendo isso, inclusive a gente tem uma apresentação, quando a gente faz, né, as nossas apresentações, às vezes em evento, a gente fala isso dizendo que você pode vender, inclusive, 2 vezes mais do que você vendia antes, se você conseguir aumentar a produtividade em 10% de cada uma dessas coisas que acontecem. Isso é tão fundamental que, se você não se planeja, se você não tem métricas, se você não controla nada, óbvio que você não vai conseguir fazer isso. Mas a partir do momento que você entende que isso é fundamental para o crescimento da sua empresa, e você consegue colocar, por exemplo, uma operação inteira em Inside Sales, você consegue muito mais controle, você tem muito menos custo, e aí, qual foi a velocidade? Agora eu estou te entrevistando, tá, Théo? Tranquilo, isso que é bom. Olha Fica só, muito qual a gostoso. velocidade que a Exact Sales se transformou numa empresa online do dia para a noite como office? Basicamente a gente foi aos poucos, no sentido de... A Exact, quando ela começou, a gente começa com uma coisa que a gente preza muito na Exact. Nossa logo são 4 flechas para um centro, então é foco. Então a gente começou fazendo field sales também, reunião presencial, dentro de Florianópolis. Então a gente tinha... mas já tinha inside toda a parte de prospecção. Então a gente ligava, fazia uma discovery call, ou seja, uma ligação realmente de qualidade, onde a gente extraía muito dado, tal qual a gente faz com os nossos clientes, aqui é casa de ferreiro, espeto de ferro, extraía todos os dados e entendia quem que valia a pena visitar e quem que não valia, senão o CAC ia disparar. Então assim, o que a gente fazia era perguntar muito. Aí perguntar, descobria se valia a pena e o que valia a pena falar. Ok, fazia field sales. A conversão é maior em field sales? Fato, a conversão é um pouquinho maior, mas ela não vale a pena quando tu bota na ponta do lápis esse maior versus o que ela te traz de prejuízo, tá? Então, assim, Como você falou agora, olha só, tudo que você está falando, eu vou ter que te parar, porque várias pessoas vieram aqui ouvir a gente hoje, porque falaram: mas eu quero aprender mais com vocês. O que o Théo está falando é o seguinte: você conseguiria, Théo, com a equipe que você tem hoje, quantas pessoas tem na sua equipe? Hoje são 240 pessoas ao todo. 240 pessoas. Você conseguiria estar no Brasil inteiro, na América Latina, se você não tivesse esse tipo de mentalidade, de trabalho, de cultura, de trabalho em Inside Sales, por exemplo? De forma alguma, de forma alguma. Eu acho que eu não estou dizendo que ela é resposta para todo mundo, a Inside Sales. Na minha opinião, tem tickets muito elevados, tem complexidades muito altas, onde o Field Sales, ele não é que ele é necessário, ele ainda se faz necessário, mas eu acho que aos poucos, e aí uma das coisas que eu acho que veio, essa crise que a gente está vivendo, vem intensificar. Aos poucos vai começar a se quebrar alguns paradigmas, alguns dogmas que se tinham em alguns mercados, assim. E eu acho que nem todos os mercados eles vão se adaptar, mas muitos que... A gente conversou antes, você falou uma coisa que eu gostei muito. Já tinha aqueles caras que são os primeiros, que a gente diz que eles são os grandes desbravadores, exato. Então, esses caras, eles já estavam. E mercados já estavam, só aqueles mercados mais tecnológicos. Existe aquele cara do meio. Aquele cara que talvez ainda não estava, mas ele já tem familiaridade com tecnologia. Esse cara é o cara que provavelmente vai começar a fazer inside e não vai parar mais. Inside sales não vai parar mais. Tudo como inside, né, Théo? Ele pode fazer uma parte da operação como inside. Exato. Para ajudar a ter mais controle, para ver onde ele pode melhorar. Operações híbridas, né? Acho que uma coisa assim, talvez trazendo uma preocupação nossa, é assim, nós estamos muito acostumados lá fora, inclusive a gente está presente no mundo inteiro, a gente só não está na África hoje, né? A Winning by Design. Mas o que a gente faz muito forte lá fora, e aqui no Brasil a gente faz pouco? Escutar ligações. Né? Você já me falou que vocês escutam muitas ligações, mas ouvir as ligações, inclusive
nós ouvirmos as nossas próprias ligações faz muita diferença no crescimento e desenvolvimento de cada indivíduo dentro da organização. Sem Então, dúvida. se a gente tem uma parte do processo que a gente consiga fazer internamente, você consegue ouvir a ligação, obviamente, sempre pedindo para o seu cliente, né, essa autorização para poder gravar, você aprende muito com isso. Então, eu ouvi inúmeras ligações minhas e eu aprendi muito sobre o jeito que eu falava, como eu podia melhorar. Óbvio que ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu aprendi muito com o que eu aprendi sobre mim. Então, essa autoavaliação, antes de um chefe falar para você, um gestor, etc., acho que essa autoavaliação é muito importante antes de qualquer coisa, porque às vezes a gente não sabe o que a gente está falando para a ponta. Ótimo, ótimo. A gente tem bastante pergunta, o que eu vou fazer? Vamos tentar responder essas 3 para a gente ir para o próximo bloco. Eu vou pegar 4 perguntas, a gente responde muito rapidamente essas 4 e vai para o próximo bloco, para a gente conseguir fazer tudo, pode ser? Claro. Tá, vamos lá. Michela, da Topcard. Cliente, super cliente, que legal. Theo, nossa empresa também tinha um foco em prospecção ativa no telefone. Pensando na realidade atual, quais são as dicas de ação para criar empatia? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Pesquisar muito antes, acho que a palavrinha pesquisa que está ali é a segunda palavrinha e a primeira que é empatia. Eu acho que essas 2 aí são as respostas para essa pergunta. Perfeito. Pesquisa muito e tem empatia quando começar no telefone. E tem uma coisa também, você tem que tomar cuidado para entender onde essa pessoa está, porque às vezes é um mercado que está em franco declínio, sei lá, você vai falar com um restaurante, por exemplo. Perfeito. Pode estar cheio de dores, então assim, cuidado quando você for fazer prospecção, é muito importante que você tenha empatia, principalmente pelo momento que ele está vivendo. Se você vai ligar às vezes para um cara no restaurante, o cara vai te mandar passear, por quê? Não é possível que você não está vendo que eu estou sofrendo, né? Então, cuidado, espera, dá um tempo, às vezes tem alguns mercados que você tem que dar um tempo antes de falar com eles. Se você puder publicar informações que possam ajudá-lo no dia a dia e dar um tempo para ele poder respirar e para ele poder entender o que você vai ajudar ele depois. A gente tem conseguido, inclusive, uma solução para esse tipo de situação, que é o seguinte, a adaptação, que é a terceira palavrinha ali. E eu acho que ficou muito boa essas palavrinhas. A adaptação ela é muito importante porque, por exemplo, você entendeu que o mercado de restaurantes não está no momento legal, você não vai conseguir entrar da mesma forma que você entrava. Então, o que a gente faz? Vamos usar a tua força de prospecção para fazer um mapeamento do mercado e dar voz para esse mercado. Então, quando tu liga, tu fala assim, olha, eu queria dar voz para o mercado, eu quero falar como é que está esse mercado para todo mundo. Dentro da Exact, você que é cliente da Exact, você tem as categorizações de respostas, depois você vai lá no BA, você gera um relatório geral, e esse relatório você pode divulgar na internet, você pode mandar para governo, você pode... Então, o que você faz? Você vai se posicionar, lembra que a Renata falou de quem é que ele vai lembrar quando acabar tudo isso? De quem deu voz para ele. Então, nesse momento da tua prospecção, faz perguntas para ele, como é que está o mercado? Quando é que você acha que vai voltar? Qual foi o impacto? Você fez demissões ou não fez? Eu quero te dar voz. E aí você dando voz para ele, você ganha. Aí, acho que aí não vai aparecer, Renata. Acho que se puder para o lado, acho que aí corta a câmera. Então, assim, você tem que dar o máximo de voz para ele, ajudar ele. Essa perfeito. A leitura da Renata é bom da gente falar, porque assim, é ajudar ele. Então a adaptação ela tem que vir nesse sentido de ajuda. Se você conseguir ajudar, você vai ter sucesso. Mesmo naquele mercado difícil. Mesmo no mercado mais difícil, se você conseguir ir num tom de ajuda, e sim, isso requer empatia, você vai ter sucesso. Você vai posicionar bem, você vai ganhar share nesse momento. Então nem tudo nesse momento é venda. Muitas vezes a tua prospecção agora está preparando o terreno. Você está plantando. Então assim, isso é importante da gente entender também. E eu acho que essa ajuda, Theo, é muito importante que ela seja uma coisa assim, verdadeira. Porque, além de. Lógico que a gente quer vender, lógico que a gente tem meta para bater, mas eu acho que nesse momento as pessoas têm que ter empatia e têm que se ajudar. Então você não pode, por exemplo, fazer um material achando, não, eu vou arrebentar de vender. Você tem que pensar em como você ajuda quem está na outra ponta a vender mais, a sobreviver, a continuar nesse mercado. Porque se você ajudar essas pessoas, elas naturalmente vão lembrar de você, que a gente falou antes, mas ajuda é a melhor, acho que é a palavra-chave nesse momento. Como é que eu ajudo você a prosperar nesse momento difícil? Show de bola. Vamos para, acho que a gente vai conseguir mais 2, eu queria acabar até 10h45 para a gente ir para o segundo bloco, que é bem interessante também. Thelma Cristina, o LinkedIn é uma ótima ferramenta de prospecção. Quais as dicas neste momento? Quais as dicas para que possamos prospectar com maior taxa de resposta? Vou ser bem breve. Cuidado para não ser invasivo. LinkedIn é uma ferramenta que tu pode acabar sendo invasivo. O WhatsApp é uma ferramenta que, se tu não cuidar muito,
tu tem 99% de ser invasivo no WhatsApp. Então, eu não estou usando. Eu uso o WhatsApp para condução de negociação, não para prospecção. Prospecção via WhatsApp, na minha interpretação, é invasivo. Porque tu tem que ter um pouco de atenção. Nesse sentido... Nesse sentido de... o que eu vou falar para ele? Não adianta você ir para ele e dizer assim, se ele lê, eu tô feliz. Então, o que tu faz? Tu vai lá e tenta despertar a atenção dele de qualquer jeito, e depois no teu corpo de texto, ou a mensagem que tu quer passar, não tem nada a ver com aquilo que tu despertou a atenção. Então, tu tem que ser muito honesto e muito franco no que você vai fazer. Né, Theo? Isso a gente viu, inclusive, e isso é fundamental que você entenda que pode ser uma propaganda negativa para você. Tira no pé. Seja verdadeiro, não use de subterfúgios para chamar a atenção das pessoas e depois muda, tipo assim, fala sobre uma coisa no assunto e depois dentro do corpo do e-mail é outra coisa que você tentando vender. Não faça isso. Isso é tiro no pé. E você começa uma relação da forma mais desonesta possível. Você não vai ter uma relação com essa pessoa vai te detestar. Cuidado. Exato. Seja muito transparente. E no LinkedIn, o que a gente tem usado na Exact é o LinkedIn como apoio. Então, o que a gente pega? A gente pega as movimentações no LinkedIn para entender a pessoa. Eu não prospecto via LinkedIn. Eu pego as movimentações dela para entender muito sobre ela, para que eu possa ter rapport na prospecção. Hoje, eu faço as duas principais, que são as maiores taxas de abertura que se tem no mercado, que é e-mail e telefone. Ainda são as duas maiores taxas de abertura disparado para quando a gente fala de prospecção ativa. Então, o que eu faço é pegar todo o resto, tanto para conectar, para ensinar, como a Renata bem falou ali, ou seja, a gente está fazendo aqui uma outra fonte, que é de ensino. A gente está trazendo conteúdo. Então, assim, eu uso para isso, LinkedIn também para trazer conteúdo, e eu uso o LinkedIn para rastrear o comportamento. Então, eu faço essas duas coisas para usar as duas melhores formas de prospecção que ativa, que é telefone e e-mail. E aí eu transito entre essas duas. É a forma com que eu faço aqui. Muito bom. Vamos para a segunda parte, depois a gente volta para as perguntas, porque não está parando de chegar pergunta, senão a gente não vai conseguir. Gente, depois a gente volta, tá? Tá bombando. Também acho que é super... Pô, ter alguém assim é uma honra. A gente vai estourar um pouquinho, tô nem aí. Então, assim, se tu puder, né? Vamos embora. Eu guardei para vocês essa manhã aqui. Aí, a segunda parte, eu queria trazer aquela pesquisa de Stanford para a gente embasar, porque a gente olhou agora. E eu acho que a gente tem que estar olhando, quando a gente fala de empatia também, o que vai mudar na sociedade, o que vai acontecer a partir de agora. E aí eu acho que Stanford lá atrás, eles foram muito felizes eles elencaram 5 coisas das empresas que iam dominar o mundo, na visão deles. Vão ser os grandes gorilas do mundo. E muito antes do Covid. Então, assim, e é muito interessante que as 5, na minha visão, se provam hoje. Então, assim, a primeira que eles botaram é meio de pagamento. Quem domina meio de pagamento. Por quê? Porque eles falaram que a forma de fazer negócio vai mudar, a forma de entender moedas vai mudar, porque não tem mais como ser dessa maneira. Então, assim, quem domina... E aí a gente tem que ver movimentação do Facebook nesse sentido, a gente vê uma série de movimentações nesse sentido de entender meios de pagamento, criar suas moedas, começar a se movimentar dessa maneira. Segunda, logística. Então, assim, putz, se a gente olhar a China é logística pura, né? Então, assim, eles têm o desafio de você comprar na loja e o produto chegar na tua casa antes de tu chegar nela, para que eles não precisem ter estoque na loja. Então, assim, logística. A terceira, dados. E aí é onde a Exact, por exemplo, está muito, que a gente estava falando aqui. Então, por exemplo, todo mundo que estrutura dados pode usar esses dados para uma série de coisas. A gente usa, por exemplo, para ter máquina de aprendizado, para conseguir interpretar quem é que pode fechar contigo e quem é que não pode. Então, muito assim, bom. É dado. Então, os dados para dar matching entre o vendedor e o cara, para eu dizer, olha, o cara que responde isso, normalmente quem converte melhor é o vendedor X ou o vendedor Y. Isso é a partir de dados. A quarta... Peraí, só abrindo um parênteses. Fica à vontade. Dados é tão importante, né? A gente trabalha demais com dados também, e a gente o Winning by Design ajuda as empresas a entenderem como mapear esses dados. Então, perfeito. Eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui, antes de você continuar as outras, Theo, falando para as pessoas assim... eu fiz uma semana de mentoria semana passada com o pessoal do Parque Tecnológico Sorocaba, né? Então, tem empresas que ainda estão provando, estão fazendo MVP, ainda estão tentando entender como é que elas podem ajudar, se ainda vale a pena realmente trabalhar com aquele produto que elas tinham. E uma das coisas fundamentais, principalmente no início da empresa, às vezes não só tão no início, mas tem muita gente que não sabe que dados pegar. Então, falando sobre dados, mais importante, se você não tiver nada, os dados mais importantes que você tem que ter são volume,
Então, a gente está falando de dinheiro e está falando de número de deals, taxa de conversão, e aqui a taxa de conversão de cada uma dessas fases. Você Concordo. precisa saber quais as taxas de conversão. Por quê? Porque talvez tenha uma dessas fases que não está tão legal. Pô, eu estou crescendo. Só que se você não sabe em cada uma dessas fases o que você está crescendo e por que você está crescendo, ou eu não estou crescendo, por que eu não estou crescendo, você não consegue atuar. E aí você não consegue, por exemplo, dobrar o seu número. Perfeito. E a última Perfeito. coisa, não menos importante, é o tempo. Eu vou até anotar, porque eu acho que isso aqui é fundamental e as pessoas têm muita dificuldade. Não sei se você vê isso também. Total, total. Volume, E é legal, atenção e tempo. é muito legal, Renata, que isso está totalmente sinérgico de como a Exact surgiu, inclusive. Porque eu não era um cara de vendas, eu nunca fui um cara de vendas, eu era um cara de processo, né? Então eu tinha uma empresa de desenho industrial que eu vendi, foi uma das maiores empresas de desenho industrial no Brasil, e lá eu desenhava processos para os clientes. E quando eu cheguei em venda, o que que eu fiz? Eu planifiquei e fui entender as métricas. Então quando eu entendi, eu vi que justamente esses 3 pontos eram fundamentais e eu tinha uma conversão de reuniões em venda na empresa que eu estava em 3%. Ou seja, eu podia encher de lead de cliente potencial lá na boca do funil, que no final eu ia gerar quase nada a mais lá no final. Então, assim, por quê? Porque o meu final ali, ele não se comportava como você botou ali, né? O meu se comportava quase como um biquíni cavado, né? Então, assim, ele era extremamente pequenininha o final. Então, assim, Mas por quê? Você sabia o que acontecia no meio? exatamente isso. E aí, basicamente, eu comecei a entender que não existia qualificação, que todo mundo estava indo para a reunião. Então, qualquer um que queria conhecer ia para a reunião. Para você ter uma ideia, 18% dos caras que iam para a reunião, eu podia ter pegado tecnicamente isso no telefone com uma pergunta, que era a velocidade de esteira de produção dele. Se fosse maior que X, não adiantava fazer reunião. E era field sales, hein? Saía do Brasil inteiro, atendia o Brasil inteiro a partir de Florianópolis, viajava, avião, para cima e para baixo, para fazer reunião, para ir 18% das vezes chegar lá e descobrir em 5 minutos que não tinha como vender. Então, assim, Quanto dinheiro você perdia, Theo? como? Quanto dinheiro você perdia? Ah, porra, absurdo de dinheiro. E assim, a gente conseguiu naquele ano, descobrindo isso e fazendo, perguntando mais para o cliente antes de vender e mexendo só numa taxa de conversão. Eu não mexi em volumetria de entrada de leads, eu mexi em taxa de conversão. Em uma taxa de conversão que é a final, porque quanto mais para o final do funil, mais ela tem impacto, né? Quanto mais ela chegar ali para o finalzinho, maior o impacto dela. Eu mexi na última taxa de conversão. A gente aumentou drasticamente ela e no ano a gente saiu de 1,3 milhões de faturamento no ano anterior para 10,6 milhões de faturamento. Né? Foi o maior crescimento do Brasil. E aí depois no outro ano na Nanovetores foi o segundo maior crescimento do Brasil, a mesma coisa. E tinha o mesmo problema. Assim, ó, praticamente o mesmo. A Nanovetores tinha um problema um pouquinho maior que era o seguinte, ela tinha muita opção, ela fazia tudo, então, ela era nanotecnologia, ela tinha muita opção para fazer pelo cara, só que ela chegava lá e apresentava tudo. E aí o que a gente falou? Não, precisamos entender o que o cara precisa e apresentar a solução daquilo que ele precisa. E não nanotecnologia. Exatamente. Nanotecnologia é muito amplo. Chega lá e mostrar tudo que a nanotecnologia pode fazer, o cara vai ficar perdido, vai pedir 30 projetos e não vai fechar nada. Então a gente tem que chegar lá e dizer, olha, eu tenho um projeto, por exemplo, se eu chegar na Malve, eu tenho que dizer, eu tenho um projeto para botar na calça que em 40 vezes que a pessoa usar vai tirar 30% da celulite. Isso é caso real. Então, assim, nanotecnologia pode fazer isso. E agora a questão é... Falando, de novo, super importante. Por quê? Porque você precisa fazer as perguntas certas para o seu público. E não lembrando de segmentação. Então, tem várias coisas aqui que a gente está falando que é importante para você saber. Ah, mas eu posso... Assim, eu tenho horror quando a gente faz uma pergunta. Quem é o seu público? Para quem você pode vender? Aí a pessoa fala assim, ué, meu produto é sensacional, posso vender para qualquer pessoa? É lógico que você pode vender para qualquer pessoa, mas tem gente que é mais fácil você vender. Claro, foco, né? Clientes ideais. É o ICP que o pessoal tanto fala. Ideal Customer Profile. O que esse cara tem que eu posso oferecer de mais fácil? E aí sim você pode fazer tudo isso acontecer de uma forma muito mais tranquila para ele. E além de ele ser mais fácil, quanto mais você conversa com caras similares, mais você descobre coisas que você pode adaptar no seu discurso para vender para ele. Então, assim, eu gosto muito de foco. Eu gosto muito assim, você tem 30 mercados, foca em 1, 2, depois você vai tendo adjacências. Mas começa em 1, 2 mercados. Eu gosto muito de foco. Eu tenho um grande mentor que hoje é investidor da empresa, que é o Rigonati, que fala um pouquinho de foco, né? Estamos falando de você, foco. Então, assim, os 2 últimos que a gente viu lá, saúde, que eu acho que não tem nem o que falar, né? Acho que eles estavam certos que saúde era uma das coisas importantes. E quando eles falavam de saúde, eles falavam muito assim,
a gente tem que entender saúde não só como posterior soluções, como preditivo. A sociedade está mudando comportamentos. E olha só quanto eles foram sagazes. A sociedade está ficando mais em casa, a sociedade está trabalhando mais de casa, olha só. Então, assim, como é que a saúde pode vir para ajudar nesse sentido? Como é que... Eu estava falando, a minha esposa hoje dá aula de pilates online. Então, assim, o que ela teve que fazer? Está dando super certo. Então, assim, é adaptação nesse sentido. E a última é EdTech, tecnologia para educação. Tecnologia para educação. Eles falavam muito sobre... Hoje a educação ela é unilateral, né? Ela vai fazer do mesmo tipo de educação para todo mundo que está ali, mas você está mandando um peixe subir numa árvore, né? Então, assim, eles falavam muito que a educação ela vai ter que ser cada vez mais, não ser por quem pode estar naquela sala naquele momento. Não é isso. Ela vai ser por quem tem a característica para receber aquele tipo de informação daquela maneira. Então, assim, isso muda radicalmente a forma que a gente interpreta a educação, e a tecnologia vai ter que unir um cara daqui, um cara da África, um cara da Ásia, porque eles são muito parecidos na forma de interpretar a educação, de interpretar a informação. Segmentação em educação. Exatamente. E aí a gente está acelerando isso também. Então, o que eu vejo, minha primeira, é que essa crise, ela tem acelerado muito esses 5 pontos. Assim, esses são 5 pontos. Hoje, quem não tem meio de pagamento, meio de pagamento, quem domina, tá feito. A gente tá falando de Amazon, a gente tá falando de Mercado Livre, que é meio de pagamento e transporte e logística. As 2 empresas são as 2 coisas principais delas. E são as 2 que vão voar e já estão voando. Aí a gente tem dados. Quem não consegue trabalhar com dados, a gente tem aí, por exemplo, o Zoom, um streaming, tecnologia de streaming. Voou agora, não soube trabalhar com dados, está tendo problema. Então, assim, quem não souber proteger dados, trabalhar com dados, interpretar dados, vai ficar para trás. Então, assim, dados são importantíssimos. E aí a gente vem com a crise, se você não tiver controle muito grande dos teus funis, se você não tiver ferramenta para extrair dados, para interpretar dados, para orientar dados, você está ferrado, porque trabalho à distância é mais difícil. O 4 é saúde, a gente não precisa nem discutir. E o 5º, educação, não só as colégios estão tendo que se adaptar, como as empresas estão assumindo também. A gente tem a Academia Exact, a RD tem a Academia RD, a Rock Content tem a Academia Rock, que a gente está assumindo o papel de educação através do online. Então, assim... Vai com o Blackboard Academy. Que a gente Exato, Blackboard Academy, perfeito. Esse reskilling, que a gente está pegando profissionais que tinham uma expertise e adequando eles para essa nova realidade, ele é tendência total na minha visão. Você concorda com essas tendências também de Stanford? Concordo super. Eu adicionaria uma a mais. Manda ver. Segurança. Principalmente segurança de dados, né? Não, não só de gestão de dados. Segurança das pessoas. Perfeito. Porque o que acontece? Hoje, se você for ver, em diversas empresas, né, diversos municípios, estados, inclusive, segurança é uma das coisas fundamentais. Você precisa de dados também para a gestão da segurança. Perfeito. Então, a segurança das pessoas. Então, o que acontece? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui 2 semanas, daqui a um mês com o Brasil. Né? Nós podemos fazer a nossa parte, ajudando, ficando em casa, ajudando, sabendo a nossa expertise e colocando à disposição de outras pessoas, mas a segurança das pessoas também é fundamental. Porque a gente sabe que se acontecer uma desordem, é um problema enorme para todo mundo. Você está na sua casa, de repente invadem o seu prédio, sua casa. Como é que você vive numa situação de insegurança? Então, a segurança é uma outra parte também, além de... Eu acho que segurança e logística é uma coisa que já se falava há 20 anos. Quando eu fiz meu MBA na GV, já se falava de segurança, já se falava de TI. Não, 20 anos não, faz uns 15 anos mais ou menos, 10, 15 anos. Mas o que era muito importante? A gente falava muito sobre a segurança não só de dados, mas a segurança das pessoas. Então, como que a gente pode prover isso e entender que segurança é uma coisa que não vai acabar de jeito nenhum? Porque a gente precisa manutenção da ordem para que tudo isso possa acontecer. Concordo totalmente com a visão, assim. Aí eu trouxe no LinkedIn 4 pontos que foram super comentados, assim, e que eu queria ver a tua visão sobre eles. Então, 4 pontos que vão influenciar nas vendas, que são muito cinéticos com esse momento. A gente faz muito rapidamente e vai para as perguntas de novo, tá bom? O primeiro ponto é que eu ontem no almoço estava fazendo uma videoconferência com a minha avó de 80 e poucos anos. Então, assim, muita gente que não utilizava tecnologia começou a utilizar. E aí tem 2 vieses. Um primeiro, ao meu ver, isso vai abrir uma porta que não vai ser mais fechada. Essas pessoas aprenderam algo novo.
A segundo viés, isso não quer dizer que essas pessoas do dia para a noite vão passar todo mundo a utilizar isso para fazer compra online e fazer. Então a gente tem um meio do caminho. Eu acredito muito na junção do online com o offline nesse momento a partir disso. Como é que você está enxergando isso? Concordo. Eu uso o exemplo da minha mãe. A minha mãe tem, talvez ela esteja assistindo a gente aí, a minha mãe tem Legal. mais ou menos 30 anos. E ela sempre foi muito avessa, entre aspas, ao novo, né? Ela é professora de matemática. Então, os professores, né, que são essa camada de pessoas importantíssimas, aliás, sempre foram importantes, talvez mais desvalorizados que outras profissões, e agora a gente percebe quão o professor é importante para todo mundo, né? Todo mundo se lembra de um professor que foi excelente e que te ajudou a decidir, às vezes, pela sua carreira hoje. Mas na minha casa, né, eu tenho esse exemplo da minha família. A minha bisavó era professora, a minha avó era professora, a minha mãe é professora, minhas tias são professoras. Então, e eu venho todo mundo de exatas, né? Meu pai é engenheiro químico sanitarista, então eu venho de uma família totalmente de exatas. O que acontecia? Eles tinham aquela ideia de que não, é o ensino presencial, lógico, eu acho que nada transpõe o ensino presencial, concordo com isso. Só que a gente percebe que algumas pessoas fundamentais para o dia de hoje, como os professores, eles precisam também se adaptar. Alguns professores já estão fazendo isso de uma forma muito, assim, estudando, indo atrás, e aí eu tenho até um exemplo de um mentor meu, que é o Lial, né? Quem não conhece a Ideia Nova, sugiro que entre lá e entenda as plataformas. Eles têm agora um curso de professores para como fazer o ensino à distância. Por que isso é importante? Porque a gente precisa capacitar esses professores para que eles consigam usar o mais rápido possível tudo que a gente já usa no online. Não tudo, talvez, mas que eles consigam dar aulas online para que as nossas crianças, eu tenho 2 filhos que estão sofrendo demais hoje com aula à distância. Por quê? Sim. Porque os professores que eles têm não estavam preparados, porque a escola que eles estavam é extremamente tradicional e nunca acreditou no ensino à distância. Eu nem vou falar o nome da escola, mas enfim. Muitas escolas também estão sofrendo com isso. Então, eu sei que cheguei a sugerir que eu fosse lá, eu ajudasse, eles podiam usar. Eu tenho 3 setups para uso de ensino à distância. Então, tanto o Blackboard quanto uma lousa branca, que é o que eu comecei, e a gente tem inúmeras outras fontes que a gente pode usar. Mas, às vezes, é o que a gente está falando da curva da mudança. A mudança, para algumas pessoas, ela é muito difícil, ela é muito dolorida. Então, quanto menos as pessoas forem resistentes e conseguirem entender que elas precisam mudar, você não precisa mudar 100%, mas você precisa se adaptar ao novo, porque não tem como. A gente não sabe quanto tempo vai demorar essa pandemia. O governador disse que até dia 22 de abril. E depois ele vai prorrogar por mais 15 dias, mais um mês, a gente não sabe. Então, assim, pode ser que a gente demore muito tempo para voltar à normalidade, e nem vai ser a normalidade que a gente estava acostumado antes. Então, assim, eu tenho uma coisa que eu aprendi com a Fernanda Zerbini, que é falar cochichando para as pessoas prestarem atenção, e aí é uma forma que vocês podem usar também aí dentro da venda da Exact. Se as pessoas não se adaptarem, elas vão morrer, e talvez mais devagar, como você falou, na areia movediça. Exatamente. Então, adapte-se, porque não tem como, você precisa se adaptar. Estude, vá atrás, peça ajuda. Né? Empresas como as nossas, né? Exact, você falou um monte de empresa aí que está colocando material à disposição, a gente também, porque a gente quer ajudar as pessoas a saírem dessa lama, entre aspas, e pegarem os cipós que elas podem para se ajudar. Então, compartilhe o que você sabe, né? Que é o que a gente está fazendo nesse momento, Perfeito. ajuda as pessoas, e se cada um compartilhar o que sabe, nós todos vamos ter uma grande descoberta de como faz para melhorar todo o nosso ambiente. Eu acho que a gente vai sair fortalecido, muita gente vai sofrer muito, né? Talvez tenham pessoas que não consigam sobreviver a essa crise, mas eu vejo uma luz enorme no fim do túnel, onde as pessoas vão sair fortalecidas, mais empáticas, se ajudando mais. Eu vejo muito positivamente o futuro depois que tudo isso acabar. Que legal. Renata, eu vou te fazer um pedido. Se puder chegar um pouquinho mais para a tua esquerda. Para cá? Acho que tá pro outro lado. Para cá? Isso. Eu fui andando, porque o né? pessoal está cortando um pouquinho. Tá O segundo, e eu concordo com tudo que foi falado, eu vou tentar passar muito rapidamente pelos outros 3 para a gente conseguir ir para as perguntas. As empresas que tiveram que testar na marra o home office, né? Então, acho que o home office não é que ele vai virar todo mundo fazendo home office, mas as empresas vão começar a ter squads, batalhões em home office e começar a ver que isso é uma possibilidade, né? A gente teve algumas dificuldades também.
em home office. E isso que pra gente é muito mais natural. A gente tem processo, tem ferramenta, mas a gente começou a descobrir que o home office ele exige muito mais controle, muito mais proximidade, one-on-one, reuniões individuais todo dia. Então a gente teve que fazer uma série de coisas que a gente começou a ver que tira custos de um lado, mas bota de outro. A gestão também precisa ser muito intensificada quando você está falando de home office. Então, e nem todo mundo consegue se adaptar. Então a gente está aprendendo, assim como todo mundo. E aí eu tenho um parênteses dentro do que você está falando agora. Claro. Se você hoje, você que está ouvindo a gente, tem como ajudar as empresas a fazer um controle, não é nem controle assim, quanto tempo o cara trabalhou, quanto tempo ele foi no banheiro, quanto tempo ele almoçou, não estou falando disso. Estou falando um controle para ajudar ele na produtividade que ele tem no dia a dia. Se você é uma empresa que consegue fazer isso, monte essa estrutura e participe das pessoas, faz um beta, sei lá, porque as pessoas precisam disso. Muitas empresas que a gente conversa nesse momento estão tendo dificuldade justamente com isso, em como eu ajudo quem está ali na ponta, está no dia a dia sozinho, né? Como metrificar, como entender rapidamente que essa pessoa está passando por apuros, porque muitas vezes ela não vai pedir ajuda, ela está sofrendo no home office, mas ela fala, se eu falar que eu estou sofrendo nesse momento, talvez eu seja mandado embora, talvez eu seja penalizado. Então, assim, como que você pode ajudar essas pessoas e essas empresas a entenderem como ajudar os seus colaboradores? Porque é óbvio que ninguém quer mandar ninguém embora, mas como é que a gente ajuda essas pessoas no dia a dia? Então, se você consegue fazer isso, ajude as empresas que estão ao seu redor. E eu dou uma dica também complementar, que eu acho que assim, a gente fez muito bem isso e tem funcionado muito bem pra gente. A gente não parou vendas, até por a gente ser uma ferramenta que gera controle, gera padrão, a gente acabou sendo muito consumido nesse momento, né? Então a gente tá vendendo, tá segurando, tá tudo certo. E a gente conseguiu o engajamento das pessoas sendo muito franco, muito transparente. Então seja transparente com teus colaboradores. Diga a verdade, como é que tá? O que a gente tem que chegar? Onde é que a gente está buscando? O que está te afligindo? Seja transparente com teus problemas. Óbvio que você não vai começar a chorar as pitangas, se jogar por baixo da mesa e começar a chorar. Mas não é isso. Mas seja transparente com o momento da empresa. Porque as pessoas precisam de transparência. Elas vestem muito mais a camisa de quem é transparente com elas. E elas sabem, você não precisa se enganar. Elas sabem que pode ser que o emprego delas não esteja tão seguro assim. Elas sabem. Então, se você tem como dar segurança, você pode dar. Se você não tem, você tem que mostrar, olha, eu não tenho como dar essa segurança, porém, a gente está trabalhando para conseguir, eu preciso da tua ajuda. Preciso que tu trabalhe junto comigo. Então, eu acho que isso, para o momento, é muito importante. E também compartilhar objetivos comuns da empresa como um todo, né, Otel? Porque Exato. às vezes o cara não sabe, mas qual é o objetivo comum que a gente precisa ir atrás? Coloca os objetivos menores, né? E talvez os objetivos para agora, para médio e para longo prazo, para que todo mundo saiba onde vocês querem chegar daqui 6 meses, por exemplo. Exato. E a gente tende a entender assim, a pessoa tem que estar preocupada com o emprego dela, ela tem que trabalhar. Não, ela está num momento super difícil para ela está insegura, ela está em casa, ela está às vezes com os filhos, ela está com, não aguenta mais, ela está com medo da saúde dela, ela tem um monte de coisa acontecendo com ela. Então, o mínimo que tu pode fazer é tentar deixar ela ser o mais transparente possível com ela. Número 3, as pessoas vão ficar receosas logo depois da crise, muito mais receosas em despender dinheiro, em fazer as compras. Não quer dizer que elas não vão fazer. Elas só vão ter compras cada vez mais técnicas, na minha visão. Elas vão cada vez mais querendo entender sobre o que elas estão comprando, ver outras alternativas, cada vez mais provar, cada vez mais ter que falar com alguém. Então, assim, alguém tem que explicar para ela, alguém tem que perguntar e entender ela tem que sentir que a pessoa está tentando entender ela. Isso só vai aumentar. Porque as pessoas, normalmente depois de crise, o que acontece é que as pessoas elas ficam muito mais comedidas nas ações delas. Então, assim, se eu vou comprar um vestido, por exemplo, e antes eu ia lá, entrava, provar o vestido, ficou bom, eu dizia, eu quero esse, agora ficou bom, vou dizer, ficou bom, separa esse que eu vou ver outros. Então, esse comportamento que aos poucos ele vinha sendo muito mais para levar, e depois se eu gostar de outro, eu levo 2. Então não tem problema. Se eu gostar do terceiro, eu levo 3. Porque as pessoas estavam com disponibilidade financeira e elas estavam aderentes ao risco. Agora, isso em mercado de investimento, por exemplo, isso está sendo muito padrão, as pessoas vão voltar a investir. Por exemplo, vão voltar a investir em aplicações muito mais seguras do que elas estavam fazendo antes. Porque elas tomam tufo, elas perderam, Então, assim, a gente tem que se adaptar a isso e entender. A venda vai ser técnica, a gente tem que perguntar cada vez mais, a gente tem que explicar cada vez mais e provavelmente vai alongar um pouquinho os períodos de negociação. Então, assim, esse tempo que está ali embaixo, que é uma palavrinha mágica, ele provavelmente dá uma alongadinha nesse período. Isso não é ruim necessariamente.
Isso pode ser muito bom, porque diferencia quem realmente tem bom produto e quem realmente tem boa processo de venda de quem não tem. E aí eu queria adicionar, você falou tudo nessa última frase, quem tem os melhores processos de vendas, quem escuta mais, quem faz as perguntas corretas. Porque não esquece, dentro da sua prospecção, da sua venda, as pessoas continuam com medo, as pessoas continuam, às vezes ela tem o mesmo dinheiro para gastar, ou às vezes ela tem menos. Exato. Então, o seu processo de venda tem que ser muito melhor do que ele era antes. Você precisa ser muito mais eficiente. Então, tudo aquilo que acontecia na passagem de bastão de uma área para outra, agora precisa ser redondinho. Você não pode jogar o bastão. Você tem que entregar na mão da pessoa com todas as informações de uma área para outra. Então, eu entendo isso como a informação dentro da empresa é fundamental nesse momento. Se você não tiver a informação fluindo, se a informação for incompleta, se a informação talvez não seja tão profunda quanto você precisa, as pessoas talvez tenham menos paciência para caminhar aqui dentro da sua ampulheta. Então, atenção às perguntas que você faz, primeira coisa. Segundo, não gaste pergunta com o que não precisa. Se você fizer uma pesquisa muito bem feita, você não vai perguntar um monte de coisa que já está em vários lugares. Pesquisa o site, pesquisa o LinkedIn, pesquisa o que essa pessoa já está postando, quais são as coisas que a empresa vai fazer no futuro. Você precisa fazer uma pesquisa profunda. E assim, eu tenho vários casos de empresas, às vezes, que eu chego lá e falo, mas me mostra como é que é a sua pesquisa. Aí o cara faz assim, não, eu estou ligando para a empresa, eu abro o site para ver o que ela está fazendo. Não, você tem que fazer uma pesquisa, talvez você demore meia hora para pesquisar sobre um prospect que você vai ligar para fazer uma prospecção. E aí, cada vez você vai gastar menos tempo se você fizer o processo correto. Mas você precisa fazer direito. Você não pode simplesmente ligar para uma pessoa e sair fazendo pergunta, porque ela não vai ter a mesma paciência que ela tinha antes. Então, mudou o cenário. Por isso que a gente fala, adapte-se às mudanças. Você precisa entender o que é o seu papel, vendedor, CS, prospectador, né, o cara que está lá como SDR. Você precisa entender que a sua função tem que ser muito melhor do que você fazia antes. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, você tem que descobrir mais sobre esse cara antes. Claro, o tempo que você vai ficar nisso, tudo depende, tem uma série de métricas que vão indicar, às vezes se o teu ticket é mais alto, tu precisa de menos volume, mais volume, porque é uma outra variável que está ali também no quadro. O volume, ele é importante, porém, esse volume tem que ser com qualidade. Então, assim, acho que essas duas, elas têm que se equilibrar, o equilíbrio é a chave de tudo, né? A quarta que eu botei é que o mercado de trabalho vai ficar muito competitivo, com certeza muito desemprego, isso é fato, a gente não precisa negar, a gente vai ter muito desemprego, a gente vai ter pouca oportunidade de trabalho, porque as empresas, a nossa curva não vai ser em V, como nos Estados Unidos, por exemplo, tende a ser, nossa curva de recuperação é um U, ela vai ter uma parábola, então assim, isso já todos os economistas são unânimes em falar, até porque a gente está descapitalizando o próprio país, então assim, o que não é o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos injetando 2 trilhões ainda está capitalizado, o Brasil injetando nada perto disso está descapitalizado. Então, assim, a tendência é que isso demore um pouco mais. Isso demorando um pouco mais, isso não quer dizer que vai ser ruim o mercado, tá? Porque isso pode deixar realmente o mercado, inclusive, melhor. Para algumas empresas que tiverem processo, que tiverem... esse momento, ele pode ser muito interessante para essas empresas. Mas aí, abre falando meio copo cheio. Olha Exato. só. Aí tem uma grande oportunidade para você que é muito bom no que você faz e que você está se adaptando. Porque, obviamente, que as empresas não vão querer ficar com o cara que é mais ou menos. Uma pessoa que se mostra mais ou menos no que ela está fazendo, ela, claro que vai perder o emprego. Por quê? Se eu tiver que escolher entre um cara que é muito bom e que está mostrando que ele se adapta, que ele aprende, que ele está ensinando... Busca aprender, né? Não, e que ele ensina outras pessoas dentro da empresa. Se eu tivesse gente como SDR, vendas e CS dentro da minha empresa, eu ia querer muito mais trabalhar com gente que ajuda quem está do lado. Não vou querer gente que, eu aprendi um monte e vou ficar na minha casinha. Não. Exatamente isso. Até tem um vídeo aí, depois a gente compartilha umas coisas que a gente está falando aqui, Theo. O Cortella tem um vídeo sensacional, que ele fala o seguinte, você tem a obrigação de compartilhar o que você sabe. E eu acho isso, assim, de uma profundidade absurda. Porque eu não posso saber, guardar todo esse conhecimento para mim e morrer com isso. Eu preciso compartilhar para que mais pessoas possam fazer viver o que eu aprendi. E possam adaptar esse conhecimento de uma outra forma para outros mercados, não sei. Então, tudo que a gente... Você já viu esse vídeo?
Não, mas eu vou ver porque eu quero citar ele, porque no início do meu livro que eu lancei em agosto, eu falo praticamente isso. Falo assim, o que me levou a escrever um livro e meio ao caos que eu vivo. Então, se você não compartilha, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, se a gente guardasse só para a gente, quantas pessoas seriam impactadas com isso? Perfeito. Talvez poucas que a gente tivesse reunião de um a um. Qual que é a grande diferença? Se você faz um webinar, se você faz uma live, se você compartilha o que você sabe, ah, mas eu sei muito pouco. Não, talvez o que você sabe pode ajudar muita gente a estar ali na ponta. Então é fundamental você compartilhar o que você sabe para que mais pessoas possam se beneficiar. E mais, Perfeito. essas pessoas que estão compartilhando, elas vão ser lembradas quando tudo isso acabar e vai ter muito mais oportunidade de trabalho para essas pessoas do que para as outras que estão paradas no seu casulo e com medo. Tenho medo de Penso. uma situação. Todo mundo está com medo nesse momento. Eu estou com medo. Será que a minha empresa vai sobreviver? Será que a minha família vai ter saúde? Será que eu vou ter saúde para ajudar as pessoas da minha família? Claro que está todo mundo com medo. Só que esse Sim. medo você precisa botar a cara para fora. Você precisa ajudar outras pessoas para ser ajudado. Então eu entendo assim como uma grande oportunidade, inclusive de outras empresas que venham para o Brasil, para capitalizar, porque a gente vai hoje o dólar com 5,50, que eu vi ontem o fechamento do dólar, não Sim. sei o que está hoje. Isso que caiu. Você acha que quanto está agora? Não, 5,50 caiu ontem. Chegou Caiu. em 5,50, diminuiu. Mas imagina isso. Você acha que não vai ter um monte de empresa lá de fora querendo investir aqui? Nas Sim, empresas que sim. estão precisando? E, Então, assim, enxergando o copo meio cheio, quer dizer que a gente tem um monte de oportunidade que a gente nem sabe ainda que vai acontecer. e Então, quem que elas vão. nesse momento, você tem que se preparar para o que vai acontecer. Se você ficar parado aí, eu tô com medo, não vou fazer nada, não é esse o sentimento. Você tem que pôr a cabeça para fora. Como é que eu posso ajudar? Como eu aprendo para me preparar para a próxima fase? E tem essa tendência, que essa quarta que a gente estava comentando, ela é justamente nessa linha. Então, assim, as pessoas, elas vão ter que começar a se qualificar cada vez mais. Elas vão ter que começar a buscar conteúdo. E nessa linha de buscar conteúdo, a tendência é que as empresas comecem a assumir partes dessa formação cada vez mais. Então, o que existe hoje com a Academia Exact, que é gratuito para quem está desempregado, o que existe com a Academia RD, com a Academia Rock, tende a aumentar muito e crescer muito. Esse reskilling, ele tende a ser muito forte. E vai ficar no mercado o cara que buscar esse conhecimento vai ser valorizado no mercado, o cara que buscar esse conhecimento, em detrimento a pessoas que não vão conseguir se adaptar. Então, assim, essa adaptação não é só das empresas, ela é das pessoas. E você falou uma coisa que eu gosto muito. Os caras de fora, o Brasil tá barato. Pode ser que muita gente de fora queira investir no Brasil. Mas quem que eles vão buscar? Basicamente, quem conseguiu manter suas operações durante esse período. Quem conseguiu ter máquinas que ainda estão operando. Quem desfez tudo, pegou tudo que construiu e agora e jogou, rasgou tudo. Se segurou, se foi para baixo, caiu. Esse cara não vai ser interessante para alguém. Agora o cara que conseguiu passar, conseguiu se manter minimamente durante esse período, ainda com as suas máquinas operando, esse cara vai ser interessante. Esse cara ele vai olhar e vai dizer, opa, esse cara aí, ele se organizou durante a crise, ele não se desorganizou. Então, assim, no meu entendimento, hoje, o mais interessante da gente fazer é se organizar, é investir em processo, em ferramenta, em deixar as pessoas, em qualificar as pessoas que estão dentro do time, em deixá-las cada vez mais qualificadas, em selecionar quem são os talentos. Então, assim, você tem que fazer demissões, tem empresa que tem que fazer demissões, não tem outra saída. Então, esse é o momento de você entender mais profundamente as pessoas e não só os resultados delas. Quem tem sinergia com propósito, quem não tem, quando você deu conteúdo, quem consumiu o conteúdo e evoluiu, e quem ficou no mesmo lugar. Então, assim, esse é um momento da gente entender esse tipo de coisa. Então, acho que a tendência vai ser essa: as empresas olharem mais a evolução das pessoas e menos onde elas já estão. Eu acho que isso é uma tendência que não vai ter volta. E falando um pouquinho sobre evolução das pessoas, a gente também tem muito conteúdo que a gente oferece gratuitamente no nosso canal do YouTube. Quem não conhece aí, entra lá, canal do YouTube da Winning by Design. A gente tem centenas Muito de bom. vídeos, são vídeos curtos, onde você pode aprender mais o que você precisa, né? Então a gente está falando de processo de vendas, a gente está falando de métricas, a gente está falando de como você pode utilizar esse funil dentro da sua empresa. E a gente tem um conteúdo agora, Théo, que a gente fez tipo assim, toque de caixa super rápido para ajudar as empresas a trabalhar no home office. Então, depois, quando a gente terminar aqui, eu vou mandar o link para vocês, para a gente compartilhar como a gente você manda pode para trabalhar no home todo office. mundo. Então, Animal. por quê? Porque assim,
Por exemplo, o Theo está num lugar, ele já sabe trabalhar desse jeito e eu também. Mas tem muita gente que não sabe, por exemplo, que luz é muito importante, o som é fundamental. O Theo está usando, por exemplo, um equipamento especial para ele falar e ouvir. Ele tem o som de uma forma clara para quem está ouvindo. Eu também, aqui no meu setup, eu tenho uma luz que é específica e o meu microfone. Por quê? Porque se a gente estiver falando com quem estiver lá na ponta, de uma forma que sai som em volta, sai som do ambiente, cachorro latindo no fundo, ninguém quer ouvir assim. É horrível a experiência do cliente. Então, garantir que a experiência de quem está te ouvindo seja super bacana é fundamental para você conseguir falar online. Pouca gente está falando sobre isso, em específico, eu gosto muito de falar sobre luz e som, e o fundo é muito importante. Se você tiver, por exemplo, o fundo do Theo, ele é todo branco, né? Tem uma coisinha ali que é um interruptor, mas que passa desapercebido. O que acontece? Você, no seu fundo, tem muitas distrações, a pessoa para de prestar atenção em você, no Theo, ou em mim, e começa a prestar atenção em coisas do fundo. Por exemplo, gente passando atrás, um cachorro, uma criança. Então, assim, presta atenção no fundo que você tem quando você for fazer o home office. Porque isso é fundamental para que quem esteja do outro lado tenha uma experiência gratificante em te ouvir, senão ela não vai te ouvir. Concordo plenamente, concordo plenamente. A gente tem 15 minutinhos agora para as perguntas, vamos ver quantas que a gente consegue. Vamos brincar de talk show aqui, praticamente. Vamos lá. Vitor Lima, no caso de uma ONG que trabalha para abrir vagas em empresas para que recebam profissionais do exterior, como agir diante desse cenário? No caso de uma ONG? É uma exec da vida, que trabalha para abrir vagas em empresas que recebam profissionais do exterior. Eu acho, minha opinião, assim, as empresas, no momento, abrir vagas não é o caminho que as empresas estão seguindo. Então, eu acho que você tem que pensar um pouco como é que talvez você pode, por exemplo, trazer essas pessoas para fazer um estudo de venda online para aquele país, por exemplo. Eu tenho interesse, por exemplo. Então, assim, eu acho que é mais do que a pessoa vir trabalhar dentro da minha empresa. Nesse momento... eu acho muito importante nesse momento, né, é manter quem você tem. Exato. Então, assim, garantir que a sua equipe continue, eu acho que é muito importante. Se você tiver que cortar, inclusive eu li num artigo da Laura Constantini falando sobre isso. Se você tiver que cortar as pessoas, além da transparência que o Theo falou, é muito importante que você faça uma vez só isso. Então, se planeje, né? Não fica fazendo onda de demissão, porque isso gera pânico. Então, assim, o que eu tenho visto nas empresas é que pararam, nesse momento, os processos de admissão. Por quê? Porque as empresas querem manter quem está lá dentro. Exato. Então, o mais importante de tudo não é trazer gente nova, é manter quem está lá dentro, ganhando o seu salário. Se você tiver que fazer alguma redução de salário, e aí tem inúmeras portarias que estão falando que existe permissão de baixar salário para que você mantenha as pessoas lá dentro. Tem, inclusive, ondas falando sobre não demitir. O Ricardo Amorim está falando sobre isso dentro do Instagram dele. O que acontece? Seja transparente, né? E se você precisar demitir, faça uma vez só e não fica fazendo ondas. E contratação é uma coisa que a gente deve segurar nesse momento, na minha visão. Tem uma coisa que eu acho que é importante da gente entender. Esse é o momento de investir em processo, ferramenta, deixar robusto e não em trazer mais gente para o teu time. Então, assim, a não ser que seja estritamente necessário. Por exemplo, eu tenho um processo que eu preciso muito, ele está dentro de curto prazo. Você não investe em nada de médio prazo e longo prazo nesse momento, só no que te dá ROI de curto prazo. Então, assim, eu acho que eu tenho um retorno sobre investimento de curto prazo e eu preciso de uma pessoa nesse ponto específico. Aí você pode trazer. Agora, se não for algo muito, muito de curto prazo, se for um projeto de médio e longo prazo, e você não tem hoje tempo de rampa, que a gente fala que é esse runway, né? Que é o tempo quanto tempo eu sobrevivo. E é importante que você faça cenários. Aqui a gente tem 4 cenários. O cenário, vamos dizer, otimista, o cenário neutro, o pessimista e o catastrófico. Então eu sempre estou olhando para o catastrófico. No mês passado eu fiquei acima do otimista, em março. Pô, excelente ter feito isso. As coisas aconteceram melhor do que a gente imaginava. Abril quer dizer que vai ser assim? Não, eu tenho que estar atento em abril. Então eu tenho... Tem que preparar, né, Theo? Não adianta, eu vou ser pego surpresa. Você precisa se preparar para saber o que você vai fazer. E por que deu tão certo em março, né? Porque, de novo, a gente focou nos gargalos. Eu publiquei uma postagem no LinkedIn, a última que eu fiz foi sobre gargalos e sobre o que a gente fez na Exact para conter cada gargalo. Então, assim, a gente entendeu os gargalos da frente de trazer, a frente de ação
de busca de MRR e a de retenção de MRR e até expansão que tem acontecido nesse momento. Então, assim, a gente olhou para cada um desses. Tem lá no LinkedIn, se você quiser, até o Orosco, é só dar uma conferida lá. A Júlia perguntou, quando o produto que você vende não tem retorno a curto prazo, ótimo, porque tem a ver com o que eu estava falando, como conseguir chamar a atenção da empresa para esse investimento? Na minha opinião, Júlia, nesse momento é bem difícil você chame a atenção se você não tem retorno de curto prazo. Então, o que você pode fazer é, como é que seu produto pode se adaptar a esse cenário, ou aquilo que a gente estava falando, plantar, deixar o processo redondo, as ferramentas redondas, se conectar, ganhar share, ganhar imagem com ele, que ele lembre de ti quando tudo isso acabar e já vá correr para ti, porque aí tem muita demanda reprimida que pode ser interessante. Então, assim, eu acho que aí é um momento de tu usar a tua prospecção para se fazer presente com ele. Então, esse é o meu ponto de vista. Vai acontecer depois, porque tem muita gente falando da demanda reprimida, né? Então, a hora que abrirem as porteiras, se o seu produto é um produto que vai de encontro com as demandas que estão reprimidas, você tem que estar preparada para ter uma alta demanda, por exemplo, do seu produto. É isso aí. Perfeito. Max Welder, na maioria dos meus clientes e os leads de prospecção estão fora do LinkedIn. Atualmente eu utilizo o Google como mecanismo de pesquisa. Como posso acelerar a prospecção? A gente está na Exact estudando agora para lançar uma nova funcionalidade que é justamente nessa linha, tá? Então enquanto a gente está nesse momento, a gente está olhando para ter uma base B2C, então, onde você consegue consultar caras que você não precisa estar no LinkedIn, não precisa estar em lugar nenhum, é um outro tipo de formação de base. É uma formação de base que depois, provavelmente, quando sair a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que recuar, mas o que a gente está fazendo é dando munição para os nossos clientes nesse momento. Então, é muito assim, ele não é um produto de longo prazo, é um produto de curto prazo para Exact, mas eu estou pensando no cliente nesse momento. Então, você tem... As informações que você tem, né, Theo? Provavelmente vocês devem dar uma olhada em site, quais são as redes sociais onde essas pessoas estão, e aí lembrar de novo, qual é a base de quem é seu cliente principal para você buscar onde eles estão. Então, uma coisa interessante aqui, até que me lembrei agora, é assim, talvez o seu público não esteja no LinkedIn, talvez o seu público esteja no Facebook, que, por exemplo, para mim, é uma base que eu praticamente não uso, né? Mas eu estou presente hoje muito forte no Instagram, como Renata Winning by Design, para quem quiser ver, inclusive, que a gente está postando agora, e no LinkedIn, Renata Centurion. Mas algumas ferramentas que são redes sociais que o pessoal usa bastante, são Pinterest, por exemplo, que muita gente não está falando, e que é uma rede super bacana, de interação, principalmente com fotos, infográficos, etc. Tem o TikTok, que está aí bombando. O TikTok, o pessoal... É que eu ainda estou segurando o TikTok. Vocês estão fazendo TikTok aí? Não, a gente é muito ruim com... A gente tem muito... Não é que a gente é ruim, a gente é muito focado. Então a gente tem muito foco em uma ou duas. Pode usar, você não concorda? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É entender o quanto o teu público está lá e qual é o retorno sobre o investimento que tu espera daquela utilização. Sim, eu acho que todas as ferramentas são interessantes. Todas as redes sociais são... E outra, existem muitas automações das redes sociais. Então, assim, eu conheci uma empresa ontem chama Cata Cliente. Muito legal, interação, eles são automatizadores de LinkedIn. Então, assim, tem a questão do LinkedIn que talvez... Nesse momento, tu tem uma solução que consegue automatizar muita coisa no LinkedIn. Então, vale a pena olhar, vale a pena. Não tem um grande risco com isso. Então, eu acho que, assim, buscar formas de fazer isso de maneira eficiente, né? Lindbergh. Como otimizar o tempo de um sales rep inside sales sem a figura do SDR, sem a figura do pré-vendedor? Como otimizar o tempo do vendedor em vendas online sem a figura do prospectador, né, do pré-vendedor. Eu gosto muito da divisão de tarefas, eu acho que o Yakov fala muito disso também, eu acho que ela otimiza teu tempo, otimiza teu processo, tem sempre dois motores rodando, então assim, tu nunca tem um motor, porque o vendedor enquanto ele está prospectando não está vendendo, enquanto ele está vendendo não está prospectando, isso causa uma sazonalidade dentro do próprio dia a dia dele, é muito difícil de se organizar essas coisas, são skills diferentes. Porém, se você não tem, se você vai fazer tudo com o cara que é o vendedor, eu acho que eu gosto de uma pesquisa do Rain Group, que eles perguntaram para os 100 maiores vendedores de software dos Estados Unidos qual é a principal ferramenta deles, os 100 caras que mais vendiam software, na visão deles, né? Naquilo que eles tinham de base. E os 100 foram unânimes em falar que era a agenda. Então, assim, eu acho que o principal é o cara ter a agenda, as atividades muito bem documentadas.
E isso é muito bom, muito importante, assim. Tentar, se tiver um workflow, melhor ainda. Dentro da Exact, por exemplo, a gente tem um automatizador da agenda. Então, ligou, ou mandei um e-mail, o cara abriu, ele já manda eu ligar em 5 minutos. Aí liguei, o cara não tava, ele já manda mandar um outro e-mail. Então ele vai automatizando essa agenda. Isso é mais fácil ainda se você conseguir ter alguma coisa. Tem alguma dica aí, Rê? Eu acho super bacana, isso que você está colocando, são várias automatizações. Então, dependendo do tamanho da sua equipe, você consegue, talvez você já tenha isso pronto, mas pelo que eu estou entendendo, talvez seja uma equipe pequena. E talvez você não tenha o papel de um SDR. Então, você não tem as divisões de tarefas. Se você não tem, eu acho importantíssimo planejamento. E aí, assim, planejamento, planejamento, planejamento. Por quê? Porque você precisa programar o seu dia, a sua semana, o seu mês. Foi muito engraçado, a gente tem diversos clientes, e um deles, não vou falar aqui o nome do cliente, mas foi muito interessante um exercício que a gente fez quando a gente foi fazer coaching dos gestores. E eles falaram, não dá tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer, a equipe é muito grande, e a gente tem que fazer one-on-one, e a gente tem que vender, e a gente tem que ajudar a vender. E aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, desamarra, se liberta das suas amarras, e vamos fazer planejamento. E aí a gente pegou uma lousa branca, né, que pode ser um papel na sua casa, e começou a falar, o que você vai fazer no seu dia a dia? Que hora você começa? Que hora você termina? Quantos breaks você tem? Quanto tempo de almoço? Beleza, tirou isso? Planeja, hora a hora que você vai fazer. E no online, eu tenho até uma dica dentro disso, que é você usar a técnica de Pomodoro, que é o seguinte, você utiliza 25 minutos do seu tempo focado numa atividade. Você põe um alarme no seu celular, todo mundo tem celular, põe lá o alarme para 25 minutos depois, você para e vai fazer a atividade que você quiser, o que você quiser, que você gosta de fazer. Então, vai olhar a rede social, levanta, vai tomar um cafezinho, faz o que quiser. Põe um alarme para voltar depois de 5 minutos e fazer mais 25 minutos. Divide o seu dia em vários blocos de 25, 5, 25, 5, 25, 5. Por quê? Porque você vai ver que as tarefas que pareciam muito chatas, impossíveis de terminar, você consegue finalizá-las porque você tem um tempo de respirar. O seu cérebro precisa de um tempo para respirar, para que você tenha de novo uma retomada de eficiência. E talvez seja isso o grande pulo do gato que às vezes falta para quem está no dia a dia. Porque quando a gente está na empresa, a gente tem a parada para o cafezinho, a gente tem parada para conversar, olha para o lado, etc. Quando você não tem isso, você precisa de ser rígido para que você também tenha os seus breaks, para que você mantenha a sua produtividade em alta, senão você chega no final do dia, não aguenta. Então, primeiro, planejamento, né? Planejar o que você vai fazer no dia, na semana, no mês. Talvez não dê para você planejar o mês, porque a gente sabe que está tudo uma loucura, mas faz o planejamento mínimo necessário. E faz essas paradas, para que você possa respirar, né? Dar uma oxigenação para o seu cérebro, levanta a perna, dá uma esticada e volta. E aí sim você vai ter uma produtividade cada vez maior. Eu super concordo. Calma aí. Opa. Leonardo Delmontes. A gente vai fazer mais 3, tá? Senão a gente não vai... tem bastante. Então, assim, mais 3, senão a gente vai ficar 3 horas aqui E só para falar para todo mundo, a Renata vai estar com a gente de novo. A gente vai divulgar em primeira mão, vocês vão ficar sabendo. A gente vai fazer um super evento só de venda, com maiores nomes do mercado brasileiro de venda, de graça para todo mundo, no início do mês que vem, tá? Então, assim, se eu não me engano, segunda semana do mês que vem, a gente vai divulgar e vai ser bem legal. Vai ser todos os grandes nomes de venda do Brasil e, obviamente, a Renata vai estar com a gente, tá? Leonardo Delmondes, vocês têm alguma média de mercado para a taxa de abertura via e-mail, telefone ou outras formas de abordagem? Eu não tenho a média, mas a gente tem estudos, eu estudo muito o que está acontecendo lá fora e o que está começando a acontecer aqui no Brasil, tá? Então, lá fora, o que aconteceu? A gente teve a taxa de e-mail, que teve uma queda e depois ela disparou. Lá fora, a taxa de telefone, ela variou pouco, de telefone fixo. A de móvel variou positivamente. No Brasil, o que aconteceu? A taxa de telefone fixo caiu bastante, principalmente para small business, para mercados pequenos, se você prospecta mercados pequenos. No médio e grande porte, ela fica igualzinha. Por quê? Porque, obviamente, a empresa tem estrutura de TI, ela não vai mudar todo mundo para casa sem levar uma estrutura. Você liga para a Exact hoje, é igual se eu tivesse na Exact. Você bota o ramal, vai cair no telefone, no computador do cara, igualzinho na Exact. A pequena não tem essa condição. Então, a média e grande, você tem a mesma taxa, na pequena caiu. Quando você fala de taxa de conexão por telefone, celular, a taxa disparou. Então, hoje você conecta muito fácil com o celular. A questão é você manter a conexão. Aí é aquela parte de rapport que a gente falou, de empatia e etc, etc, etc. Quando a gente fala de WhatsApp para primeiro contato, nos Estados Unidos ninguém está usando, praticamente. Por quê?
pelo menos que eu conversei, porque estão dizendo que nos Estados Unidos o WhatsApp está sendo a principal ferramenta para fazer a atualização do que está acontecendo. Então, assim, como é que está a tua família, como é que está a economia, como é que está... E pouco para vendas, pouca coisa voltada para isso. No Brasil, a tendência é ser muito parecido. Eu não tenho ainda dados concretos, mas a tendência é ser muito parecido. O LinkedIn, pelo que eu vi no Brasil, nos nossos clientes, deu uma queda boa em termos de conexão, porque eu acho que virou uma mídia congestionada. Eu sempre falo, se você vai numa via e ela está congestionada, ela não é a melhor via. E todo mundo foi para o LinkedIn. De repente, começou a tentar conectar no LinkedIn. E aí, o que aconteceu é que eu, por exemplo, que tenho o cargo de CEO assinado, eu recebo de 50 a 100 mensagens dia de prospecção. Eu não leio. Então, assim, eu fico irritado com quem me manda. Eu não leio e não vou abrir a porta para essa pessoa. Então, assim, porque essa pessoa está sendo inconveniente para mim naquele momento, porque a não ser que ela me agregue naquela mensagem, ela seja muito direta, diga o que ela quer, mas eu estou recebendo mensagens desse tamanho. Então, assim, que dizem, que tentam me chamar a atenção por um lado e depois falam outra coisa. Cara, de boa, se tu me fala que vai dizer uma coisa e me fala outra, eu nunca mais vou falar contigo. Então, assim, esse é o ponto. Não sei se é parecido as métricas que você tem visto. Nossa, acho que sensacional o que você colocou. Eu tenho duas coisas para chamar a atenção. Primeiro, você precisa saber se comunicar pela escrita se você for fazer isso. Existem inúmeras técnicas, mas existem técnicas que são muito antigas. E tem gente que simplesmente não usa nada, fala, eu vou fazer porque o meu produto é o melhor do mundo e eu sou fundamental para as pessoas. Se você pensa assim, cuidado. O que eu acho? Eu acho assim, as mensagens grandes, elas não vão ser lidas. Você tem que ser conciso, você tem que ter foco, você tem que mostrar o valor para quem está do outro lado. Não vem falar de você para mim. Primeiro me pergunta como você pode me ajudar. Primeira grande dica. Segunda grande dica, e aí eu acho que as taxas de abertura no Brasil, você é mestre para falar isso. O que eu tenho para adicionar lá fora? Lá fora, o WhatsApp, ele praticamente não é utilizado. Se você for olhar as métricas que existem, o Brasil é um dos maiores utilizadores de WhatsApp no mundo, né? A mesma coisa Facebook, a mesma coisa Instagram. A gente é absurdamente maior em redes sociais que em muitos países da Europa e Estados Unidos, por exemplo. Coisas importantes. O WhatsApp, ele provavelmente não vai ser usado como ele não é utilizado hoje nos Estados Unidos. Então, eu falo com o Iaco direto por WhatsApp porque ele sabe que, para mim, é uma ferramenta que eu uso muito. Mas, por exemplo, para falar com o Patrick na China, a gente usa muito o Slack, né? Mas eu também uso o Telegram. A gente não falou aqui sobre o Telegram, mas o Telegram e o WeChat na China são coisas que eles usam bastante. Eu nem lembro se o Telegram eles usam muito, mas o WeChat é o que eles usam na China. Então, talvez exista uma próxima onda onde novas plataformas para se utilizar a comunicação sejam usadas no Brasil. Quem não está no Telegram ainda, sugiro que entre e comece a utilizar. Tem muita gente falando bastante coisa bacana no Telegram, tem curso que o pessoal está dando, e aí você, enfim, você tem que saber o que realmente te ajuda, né? Porque senão você se perde no meio de tanta informação. Mas o WhatsApp, ele é muito utilizado no Brasil. Lá fora, praticamente, ele é inexistente. Então, por isso que a gente não vê talvez você não veja nenhum estudo falando sobre isso. No Brasil, hoje, é a melhor ferramenta que a gente usa. E eu tenho um porquê disso. Mas você usa o WhatsApp para prospecção ativa? Não, a gente não faz. Tá. Né? Mas o que eu quero dizer é que o WhatsApp é uma ferramenta de conversa que as pessoas usam. E cuidado que você usa o WhatsApp para prospecção, porque senão a pessoa te bloqueia direto e você nem consegue mais falar com ela depois. Então, muito cuidado com o WhatsApp para prospecção. Mas para conversar com seus canais, eu acho uma ferramenta bacana, né? E aí você tem que perguntar se a pessoa autoriza essa utilização, porque você pode ser muito invasivo. Ou se ele entrar via WhatsApp, né? Então, por exemplo, a gente está lançando até agora na Exact o passivo. Você bota um número lá, se o cara vier via WhatsApp contigo, ele liberou. Aí você vai. Agora, se ele não vier via WhatsApp, você começar via WhatsApp, a chance de o cara nunca mais abrir a porta para ti é gigantesca. Não, ele já vai falar mal de você, então é um problema. Então, se você não tem, por exemplo, aquele botãozinho do WhatsApp, que você pode apertar e já entra no WhatsApp com a pessoa conversando, você deveria ter, porque isso vai ajudar bastante a sua comunicação. E atenção para as nossas novas plataformas, que é o Telegram, por exemplo. O WeChat, eu nunca vi ninguém falando no Brasil, só lá fora, especialmente a China, é o principal canal de contato. E aí eu tenho uma teoria por conta disso. É que o SMS era cobrado aqui, vocês lembram disso? Sim. O SMS era cobrado pelas empresas de telefonia. Então, quando apareceu o WhatsApp,
todo mundo fazia isso de graça. E quando começou a ligar, e ainda com vídeo, para que eu quero SMS? O SMS também é uma baita fonte de, inclusive, conversa entre as empresas. Mas é difícil a pessoa usar o SMS para conversar, tipo eu e você. Quando a gente vai bater um papo, a gente não vai usar SMS, a gente vai usar o WhatsApp. E eu vou te dizer, tá? O SMS na prospecção ativa, ele tem uma taxa de abertura muito boa. Por incrível que pareça. Tem duas que a gente não fala, tá? O SMS e tem um outro que é uma taxa gigante de resposta, que é quem está fazendo envio de carta com algum tipo de click to call para receber a ligação ou receber a prospecção. Carta, muita gente fazendo e dando certo. Então, por exemplo, é uma coisa interessante, inclusive tem algumas empresas que abriram as plataformas para que as pessoas possam utilizar esse tipo de contato com as empresas, né? Entre elas, etc. Uma delas é a Zenvia, eles são nossos clientes e eles colocaram à disposição uma plataforma. Pode olhar lá no meu LinkedIn e eu compartilhei essa plataforma que vai estar disponível para o pessoal por 90 dias para utilizar, por exemplo, o chatbot. Chatbot é um negócio super bacana para você qualificar as pessoas antes de chegar no vendedor. Então, poucas empresas utilizam chatbot, lá fora é super comum, e o chatbot direcionado, onde você já programa algumas perguntas e respostas, e quem entra no seu site só clica e pode ir se direcionando para uma conversa. Quando o vendedor recebe isso, já está super mastigado esse lead. E cuidar muito para não ficar dependente disso, né? Isso é uma forma auxiliar de utilizar. Que as pessoas querem fórmula mágica. A primeira coisa que eu sempre falo, em venda não tem. Exatamente. Eu acho assim, esquece fórmula mágica. No dia a dia, para você conseguir montar isso, você vai ter que gastar um monte de neurônio. E quanto mais você conhecer sobre tudo que está ao seu redor, melhor para você. Se ficar parado, as coisas não vão acontecer, né, Théo? Exato. As duas últimas. Edilson. Olá, sou Edilson da Liderança Imobiliária. Fala, Edilson, tudo bom? Grande Théo, diz ele. No caso das imobiliárias, os corretores não estão conseguindo mostrar os imóveis. Alguma sugestão? Eu tenho visto duas coisas em imobiliárias, tá? Que é um mercado que a gente atua muito forte. Primeira coisa que eu tenho visto, as imobiliárias, elas estão na verdade é uma coisa que se divide em duas. As imobiliárias, elas estão trabalhando muito, e as que estão se dando bem, no custo-benefício de algumas migrações. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Elas estão batendo muito na queda de preços nesse momento. Então elas estão batendo muito, olha, o pessoal está aceitando as propostas baixaram, aproveita agora para alugar aquele apartamento que você queria. Você consegue mudar, eu tenho visto imobiliária mostrar que você consegue mudar de apartamento pagando a mesma coisa para um apartamento com um quarto a mais, no mesmo bairro. Então assim, elas estão aproveitando muito esse momento com isso. Não vai conseguir fazer visitação? Depende do estado, não vai. Dependendo do estado, vai. Depende porque tem medidas restritivas em alguns estados que não estão em outros. Porém, você consegue fazer todo o início da negociação e despertar o interesse a partir da primeira prospecção. Então, assim, dá para você fazer, dá para você ter alguma coisa. Esses dois, o que eu estou querendo dizer um é para compra de imóveis. Tem muita gente botando, aquele imóvel que saía por tanto, está saindo por tanto, então ele não vai voltar porque o cara está desesperado para vender. Aproveita a crise do cara, faz uma proposta. Então, elas estão jogando muito com os dois lados, negociando com os stakeholders. Então, assim, negocia com quem está disponibilizando para vender ou para alugar, e ao mesmo tempo aí tu tem ferramenta para negociar com o outro lado. Então, há um momento que eles estão batendo muito em economia. Um mercado que está batendo muito em economia. Você consegue mais pelo mesmo preço, ou você consegue algo que é igual que você está pagando por menos, e aí eles botam naquele negócio, você precisa reduzir teus custos, não está no momento de você tentar reduzir, eu tenho a mesma coisa que você tem hoje por menos. Eu tenho visto muito imobiliária bancar, por exemplo, toda a mudança. Então, você vai fazer a mudança, eu banco a mudança, a gente vai para cá. Cara, tem algumas coisas que estão acontecendo agora, a visitação de fato, dependendo da região, você vai ter um problema. Eu tenho uma sugestão. E aí, que se você não estiver preparado nesse momento, você não vai conseguir fazer. Que é a tecnologia. É a tecnologia de você mostrar virtualmente a casa, o apartamento, por cima, talvez de uma forma que você não conseguiria mostrar antes. Então, eu não sei o nome desse aplicativo, ou se é uma solução, eu não me lembro. Existem alguns de 360, né? Que você entra e você vai fazer visitação 360. E que é super legal, porque tem algumas pessoas, né? E que não querem entrar na casa de alguém, ver a comida fazendo, o quarto bagunçado, aquela situação meio esquisita.
Então você pode, se você tiver a possibilidade de utilizar uma ferramenta como essa, por que não? Você pode mostrar para a pessoa virtualmente aquela casa. Concordo. E todo mundo pode ter acesso e pode mostrar para mais gente. Manda para o seu pai que está isolado de você. Pai, dá uma olhada aqui, o que você acha? Visto aqui, não acha? Para um amigo, né? E aí você tem um outro tipo de experiência do cliente, olhando de novo o copo meio cheio. Você pode até pedir para que o morador tire fotos, por exemplo, da casa, para você poder montar alguma coisa. E a dica que eu dou é, não adianta você mandar as fotos ou mandar a visitação 360 e deixar o cara fazer sozinho. Por favor. Você tem que ligar e orientar ele. Olha, tá vendo essa foto aqui? Ela mostra isso, que é assim. Pensa como se você estivesse lá. Quando eu fui alugar o apartamento que eu tô aqui, o cara que me atendeu foi terrível. Eu aluguei porque eu gostei muito. Mas assim, eu deixei muito claro quando eu falei, eu deixei muito claro que assim, eu odeio apartamento. Então, para mim, o som é a coisa mais importante. Só que a gente queria morar no centro porque minha esposa trabalha aqui do lado. Então, assim, para mim era som, o resto era resto. E aí eu gosto de poucos moradores porque gosto de fazer festa, eu gosto de fazer samba em casa, etc. Beleza. O que aconteceu? O cara me falou de tudo, menos sobre o som e sobre o número de moradores. Cara, foi incrível. E aí a primeira coisa que ele falou assim, que aqui eu tô enxergando a rua, vocês estão vendo, não sai nenhum barulho, mas eu tô de frente para uma das ruas mais movimentadas de Florianópolis. Um cruzamento de duas das ruas mais movimentadas de Florianópolis. O que acontece? Ele olhou e falou assim, realmente aqui tem muito carro, né? Deve fazer barulho. Ele falou isso pra mim. Aí eu peguei e falei assim, não, mas espera aí, mas não tem tratamento acústico? Porque as janelas estavam abertas. Aí ele assim, pode ser que tenha. Aí ele fechou a janela e pum, acabou o som. Ela é todo vedado acusticamente o apartamento, não ouve nada. Então assim, o cara nem sabia disso, eu que sabia porque eu fui atrás e só quis ver esse apartamento por isso. Então assim, é uma coisa assim... De novo, as perguntas. Você tem que lembrar que você não tem o melhor produto do mundo, você tem uma solução para quem está comprando de você. Se você pensar assim, essa experiência do hotel poderia ter sido muito melhor, porque o cara tem que fazer as perguntas certas para saber no que ele foca. E não pode ser eu olho para o meu umbigo, para o meu produto. Esse é o grande problema que a gente vê. Foi impressionante assim, a experiência, que o cara entrou na academia e falou assim, pequena, né? E aí eu falei, eu defendi o apartamento, porque eu tava com a minha esposa. Aí ela falou assim, sim, ela é pequena, mas aqui tem quantos moradores dele? Não sei. Eu falei, não, acho que tem 12, pelo que eu tô sabendo. Aí ele falou, então não precisa ser grande a academia. Eu defendi o apartamento. Apesar desse cara, você comprou. Exatamente. Pois é, não seja essa pessoa, né, Theo? Não seja esse vendedor, ajude o seu cliente a comprar. Exatamente. Entenda seu cliente. Entenda ele e apresente teu produto baseado nele, né? E não no que tu conhece. Para finalizar, Camila, essas oportunidades que vocês falaram são previsões. Como transformar isso em dados? Eu vou deixar para ti agora para responder essa pergunta e a gente finalizar. Primeira coisa, eu acho que você precisa olhar para dentro da sua empresa. Então, você já tem esses dados. Talvez eles não sejam tão facilmente mapeáveis. Por quê? Porque em algum momento vocês não traquearam isso. Isso a gente encontra, infelizmente, frequentemente quando a gente conversa com as empresas. Então, mesmo que você não tenha tudo separadinho, bonitinho, como está aqui, porque isso é super difícil, tá? Então, a gente está colocando o ideal, mas é muito difícil da gente ver isso na prática. Primeira coisa. Segunda coisa, mesmo que você não tenha todos os dados necessários, você tem alguma coisa de dados aí dentro. Então, olha para dentro de casa, vê os dados que você tem. E essas são as 3 principais métricas, gente. O resto é derivado dessas métricas. Então, você tem um volume. Quantos negócios entraram o ano passado? Quanto de valor você fez de venda no ano passado? Qual foi a taxa de conversão, mesmo que seja do número de prospects para win, por exemplo? Eu não tenho cada uma dessas sessões, não tem problema. Comece a medir. Então, a taxa de conversão, talvez você não tenha ela tão clara em cada uma dessas fases, porque você antes não fazia assim. Saiba quantas pessoas saíram. E aí você precisa conversar, inclusive com essas pessoas, para saber, você precisa dessas métricas, porque elas te dizem quando alguém está indo embora. Quanto mais métricas você tiver, mais você não perde quem está aqui. E nesse momento, esse expand aqui, ele é fundamental. Se você conseguir manter quem está na base, talvez seja a diferença entre você continuar no negócio ou você não continuar depois da crise. E o tempo. Por que o tempo é tão importante? Porque você precisa saber quanto tempo está levando daqui até aqui. Quanto tempo leva para um prospect começar a falar comigo,
consumir meu material até ele comprar de mim. Se você tiver essa métrica de tempo, você pode diminuir esse tempo desde que você faça ajustes aqui dentro. E aí você vai entender, por que essa pessoa demora para comprar de mim? Será? Ela está perguntando muitas coisas que eu poderia fazer um material anterior. Eu posso educar ele. Inclusive, ontem eu fiz um call com uma empresa justamente que queria contratar a gente para a gente ajudar a construir isso para elas. Por quê? Porque eles tinham muito rápido essa passagem aqui e eles tinham 1000 prospects aqui e tinham conversão de um cara. Por quê? Porque aqui no meio está faltando educação. Então, principalmente se você é uma equipe pequena e tem poucos vendedores, isso é fundamental de você colocar, entre aspas, na rua. Você precisa colocar isso disponível para o seu cliente. Você precisa provocá-lo, às vezes, numa dor que está latente, mas que ele não sentiu tanto esse calo. Pisa no calo dele, mostra para ele como você pode ajudar. E aí, os seus materiais de educação são fundamentais. Quando você fizer essa passagem, você tem que entender o que está acontecendo, o que está pegando. Por que eu só consegui converter um cara se entraram 1000 aqui falando comigo? Tem alguma coisa, então você precisa de métricas, de dados para saber. Ou você tem um ano, às vezes, de prospecção, principalmente para quem trabalha com enterprise, esse tempo aqui para conversão ele é muito grande. Pequenas ações que você faz em cada uma dessas fases, e aí o porquê de você separar, você entender cada um, a segmentação do que ele vai fazer, é muito importante para que você possa diminuir o tempo de conversão, e aí é dinheiro dentro de casa antes. Aqui nessa outra parte da nossa pulheta, é muito importante que você saiba as métricas para você saber se esse cara pode se tornar um cliente maior, e aí quando você deve conversar com ele, oferecer novos serviços, ajudar ele a comprar mais de você, ou quando ele está indo embora. E tem muitas métricas que te ajudam nisso. Só que tem gente que não olha para isso. Então, ele está te dizendo que ele vai embora, ele para de abrir seus e-mails, ele para de abrir sua plataforma. Ele começa não abrindo comunicação. Aí ele para de abrir a sua plataforma no dia a dia, que ele abria todo dia porque é fundamental. Opa, acende o alarme vermelho. Quem é que vai falar com esse cara no momento que isso está acontecendo? E você precisa ter um plano de contingência. Eu gosto muito de falar. Faz sentido, Theo? Total, total. Eu te interrompi, desculpa. Não. Só finalizando essa ideia aqui, eu gosto muito do que a RD tem lá dentro. A RD é nosso cliente, né? E eles têm o papel do saver. É o cara que vem aqui na ponta. Se por acaso o cliente está escorregando, está indo embora, eles têm uma série de métricas que eles conseguem mostrar para os savers, que são os caras assim, animal, os caras são muito bons. O que eles fazem? Eles precisam de toda a informação que existia no CRM, daí a importância de você ter um CRM, um lugar onde você insere essas informações para que todo mundo possa saber, desde o começo, qual foi a relação com esse cliente, o que ele mais precisava, conversar com ele durante o impacto, para entender se mudou esse impacto para ele durante o tempo que você está em relação com ele. E os savers são fundamentais porque eles vão pegar tudo isso e entender, mas, senhor cliente, por que você quer ir embora? E aí eles são excelentes em pesquisa, adaptação e perguntas. Esses caras são muito bons. E aí, assim, de novo, lembrar, por exemplo, uma vez que a gente colocou o Greco, né, participou com a gente, hoje ele é gestor, mas ele foi lá na frente, a gente aplaudiu de pé o cara, foi sensacional. Os caras sabem fazer as perguntas certas do jeito certo. Então, dê informação para a sua equipe poder te ajudar dentro dessa ampulheta, que provavelmente as respostas são aí dentro. Só que vocês precisam olhar com carinho e entender o que elas querem te dizer. Muito legal. Essa figura do saver, a gente também tem aqui na Exact, e acho que ela é interessante até para que você mude o ponto de contato, né? Existe um relacionamento que ele foi desfeito para ele tentar fazer, para ele sair, ele desfez um relacionamento. E o saver é um papel de um cara que ainda não teve esse relacionamento desfeito, então você tem uma chance boa assim, de salvar aquela conta. Nesse sentido de dados também, complementando, e eu concordo com tudo que a Renata falou, eu acho que a gente tem que ter dados de transição, que é isso que ela está falando, e são dados de mais overview, e a gente também, na medida do possível, à medida que a gente for conseguindo avançar, a gente tem que entender que dados não padronizados, eles não servem para nada, dados padronizados servem. Então não adianta você anotar de qualquer jeito as coisas, não adianta você não ter padrão de atendimento, você não ter padrão de respostas, você tem que padronizar as coisas. Se você não padronizar, você não vai aprender nada. O dado não vai servir de nada. Então, assim, padroniza as coisas. Eu acho que ferramenta pode te ajudar muito para conseguir fazer esses padrões. A gente, por exemplo, trabalha com padrões. Esse é o nosso básico da ferramenta. Tem várias que trabalham em cada etapa,
trabalham padronizando. Um cara saiu, um cara não fechou, tem que ter padrão daquilo. Não é o cara descrever no detalhe, fazer cinco linhas dizendo porque o cara saiu. Não, é uma palavra, é um padrão para que você consiga depois entender. Isso é dado. Então, assim, e os dados, eu sempre brinco assim, quantas empresas o teu prospectador falou no mês passado, eu pergunto. E aí o cara me responde normalmente lá, 300 empresas, 1.000 empresas. Eu falo, então tu sabe qual é o concorrente teu, que desses 1.000, quantos por cento está usando o concorrente X ou Y? O cara fala, não. Tu sabe desses X ou Y, quantos que estão satisfeitos ou insatisfeitos? Não. Tu sabe por que tu não sabe? Eu falo para ele, tu perguntou tudo isso, tu não sabe porque tu não transformou nada em dado. Então, assim, se tu transformar em dado, tu vai saber. Então, a gente acredita muito nisso. Transformação e depois um BA que cruze tudo isso e te gere informação. A gente entende que a parte de prospecção e de venda são as partes que mais têm contato com o mercado e deveriam ser as partes mais ouvidas para quando você for fazer um novo produto, adaptar um produto, só que elas são ouvidas do jeito errado hoje. Elas são ouvidas pelo cara que mais vende, que ele vai lá, levanta a mão e fala que o produto tem que ter a funcionalidade X. Só que ele está falando aquilo porque um cara que ele está quase vendendo pediu a funcionalidade X. Então, tu está indo atrás da necessidade do vendedor e não do teu mercado. Por quê? Porque tu não categorizou, tu não transformou em dados. Não é uma pessoa que vai te responder, é o conjunto de todas as respostas, de todas as interações. Então, se você conseguir transformar isso em dados, isso vai ser extremamente assertivo para ti. Então, eu gosto muito da camada de dados. Eu acho que a pergunta é como é que a gente pode fazer previsões a partir disso? É muito simples. É muito simples. Quando você tem esse tipo de dados, você consegue ver, por exemplo, por que eu consegui dizer que a minha reunião caiu e a minha venda subiu a conversão? Porque eu tenho dados. Eu consigo te dizer, inclusive, que normalmente as pessoas que estão convertendo lá na ponta me respondem quando eu pergunto para elas. Então, eu consigo dizer, olha, quando eu faço a pergunta 1, a 4 e a 4.3, as pessoas que têm fechado de mim respondem isso, isso e isso. Então, é isso que vai poder me avançar ou não. É claro, quem faz isso é um robô dentro da plataforma hoje. Não sou eu, né? Então, tem um robô de máquina de aprendizado que ele se adapta muito rápido, ele vai aprendendo. Mas ele vai me indicando, opa, calma aí, mudou teu perfil. Aqui quem está fechando contigo é esse cara aqui agora. Ou é esse cara aqui agora. E só se faz isso com dados estruturados. Sem dados estruturados não tem como. Renata, eu queria muito agradecer. Foi uma aula que tu deu aqui pra gente. Só uma coisa, só adicionar, antes de terminar. A gente está falando 2 horas aqui, espero que o pessoal ainda esteja aí acompanhando o que a gente está falando. Mas é muito importante tudo isso que o Theo falou, mas é importante que você entenda antes qual é o seu processo. Sim, se você sem não dúvida. sabe qual é o processo, você pode ter a melhor ferramenta do universo, não vai funcionar. E esse é um dos grandes problemas junto a métricas. O cara não tem métrica e ele não sabe o processo. Sabe aquela coisa de tira a bunda da cadeira, vai lá na linha de produção e entende o que está acontecendo no seu dia a dia. Se você não faz isso, você não sabe o seu processo, não adianta, porque as métricas vão estar erradas. Então, o processo é a base de tudo isso para que você possa utilizar, inclusive escolher quais são as ferramentas que vão te ajudar no seu dia a dia. Senão, nada vai funcionar. Isso que você está dizendo é tão verdade que a gente tem mais facilidade hoje de botar a Exact e fazer ela funcionar em quem não tem nada do que em quem não domina seu processo. Quem tem um monte de coisa e não sabe o que tem. Então, assim, esse é o cara mais difícil para a gente fazer a coisa rodar. É possível, só que aí a gente tem que fazer primeiro uma camada de voltar tudo, olhar para dentro, desenhar os processos que ele tem, para depois começar. Então é muito mais moroso, inclusive. Então acho que saber o que você tem é fundamental, desenhar o que você tem e ter isso muito bem documentado. Renata, foi 2 horas aí de bate-papo, eu não consegui fazer parar. Então, assim, eu falei, cara, não vou deixar, porque isso aqui é conteúdo que depois a gente aproveita, a gente fatia, a gente manda, com certeza vai gerar muita coisa legal. A gente vai ter mais 1 hora ainda no início do mês que vem. E, cara, eu acho que eu particularmente aprendi muito. Eu gosto muito de bater papo contigo e eu acho que espero que o pessoal tenha gostado. Tenho certeza que quem tá atrás de conteúdo de qualidade gostou, quem tá atrás de coisas realmente que tem sinergia com o que as empresas estão vivendo, gostou. Então, obrigado de coração. Para a gente é um prazer a Exact estar próxima da Winning by Design e meu pessoal está próximo de ti para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado de verdade. Foi um prazer participar. Eu sempre aprendo quando eu converso com vocês. Tem muita coisa bacana, muitos dados que a gente, inclusive, pode ajudar outras empresas. Então, acho que assim, quanto mais a gente compartilhar nesse momento, melhor para todo mundo. Então, muito obrigada pelo convite. Adorei o papo de 2 horas. Eu acho que é muito válido, né? Falta 7 minutos para a gente virar 2 horas, mas eu acho que foi muito rico, foi muito legal, adorei, muito obrigada. Conte comigo sempre que vocês precisarem, estou à disposição.
Sensacional. Brigadão, viu? Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Renata. Brigadão de novo. Tchau, gente. Até a próxima.